Fico puto. Por que não tem música no teu canal, então? Vai. Então, por causa dessas políticas aí. Sério? É, política de direito autoral, cara. É assim, não existe uma política que seja honesta para o criador de conteúdo. Tipo, a Lady Gaga faz uma música e a gravadora tem todos os direitos daquela música. Se eu usar 15 segundos dessa música num vídeo de 25 minutos, toda a monetização do vídeo vai para a Lady Gaga. Bizarro. Bizarro. Bizarro demais. Deveria ter o tal do fair use, que não É. existe no Brasil, né? O uso justo do conteúdo de terceiros. Mas isso não tá sendo nem aplicado lá, onde tem, né, nos Estados Unidos. A gente, inclusive, é obrigado a lidar com outras regulações que são americanas, como aquele regulação de lance pra criança, vídeo FCC, com criança. não era? Eu não sei direito qual que é. FCC. Não, Tem acho o que é nome. Copa. Copa, é acho que verdade, Copa. verdade. Então, esse é um bagulho americano e a gente tem que lidar com isso. Por que a parte boa a gente também não pode ter? Pois é. Né? Porque Porra. nunca tem nada de bom pro brasileiro. Meu Deus, cara. Isso é bem escroto, com certeza. Isso daí... Nossa, eu cansei de tomar esses flags escroto aí. E eles cara. total podiam fazer um esquema onde eles, por exemplo, usou 15 segundos dentro do teu vídeo de 20 minutos, ok. Então você pega a porcentagem que isso equivale dentro do tamanho Não, do mas dá vídeo. muito Isso trabalho. seria justo demais. Não, mas tipo, pega metade pelo menos e deixa metade pro criador. Mas não, é zero. Eu ainda acho que devia ser desse jeito, porque aí você pode usar várias coisas de outros criadores e dividir com eles a parcela do dentro do teu vídeo. Então, tem algumas bandas que permitem isso, permite que você use a música, e aí ele dá o flag no teu vídeo falando, você tá usando conteúdo de terceiros. E ele fala assim, se você autorizar o uso, né, monetizar, metade vai pro criador, pro detentor do direito. Aí beleza. Eu tenho 2 vídeos que usam essa política. Mas a grande maioria desses artistas mais famosos é zero para você e tudo para eles. E aí a música fica difícil. Inclusive, eu ia fazer agora na quarentena uma live, porque eu já toquei como DJ, bem ruinzinho, um tempão atrás. Mas eu ia fazer uma live tocando umas músicas. E aí eu falei, porra, mas live, direito autoral na live é diferente do que quando você grava um vídeo, Caralho. Porque o artista, se o Content ID pegar, ele derruba a tua live na hora. Entendi, é pior ainda. Pior ainda. E pior, você pode tomar strike, isso não acontece com vídeo gravado. Vídeo gravado, geralmente ele só dá o flag, pega a monetização, mas você não toma strike. Mas na live você pode tomar strike. Eu falei, porra, nem... Caralho, tem uns caras que ficam passando Eu, Patroa as Crianças, Simpsons. Doideira, cara. E nada acontece. Nada acontece, cara. Não, na verdade o cara não monetiza, né? Bom, se não monetizar, pode. Tipo, o Simpsons vai continuar ganhando dinheiro lá, o cara que criou o Simpsons, mas o cara que botou o vídeo não recebe nada. Doideira, ou seja, o YouTube ganha e o... sempre quando o YouTube tem que tomar uma decisão entre quem que eu vou ajudar. Eu vou ajudar os anunciantes ou eu vou ajudar os criadores? Sempre quando ele tem que tomar essa decisão, ele toma a decisão de ajudar os anunciantes. Sim. Ele nunca tomou a decisão de ajudar os criadores. E isso ao longo dos 10 anos aí que a gente vem implementando essa lógica, tem esse cenário que a gente tem. E ainda assim a monetização é uma merda. Loucura, né, cara? Pois é, né? O CPM não é tão bom. Antigamente era bem melhor. Na época que eu comecei a fazer vídeo, era $2 por 1000 views. Agora tá 90 centavos, Porra, 80 se você tiver centavos. sorte. O Flow, mano, a gente tá com bem menos, mano. Sei lá, tipo isso depende muito centavos. do conteúdo, e do engajamento também. Aí o CPM varia com isso. Mas é muito baixo. Aí você pega, se eu fizer um vídeo em inglês direcionado para a Austrália, o CPM é $5. Nossa senhora. Só que eu ainda não sou conhecido na Austrália. Já é amanhã só na Austrália, aqui ainda não. Pois é, né? Mas, pô, se a gente gastasse $5 de CPM, o Flow era rentávelzaço. Dava pra porra. Pois é. A gente podia ser livre, né? Ser livre. Não podia, a gente poderia só, tipo, não necessitar de ter um contrato com a Twitch, por exemplo, né? Mas enfim, vamos falar de ele vídeo. tá amargo ele, né? Eu tô puto, Twitch. Eu não vou, mano, sei lá, eu não gosto dessa porra. Pra mim isso aí são empresas tomando decisões que vão afetar politicamente nas liberdades de todos nós, tá ligado? Porque se vira moda isso, tipo, qualquer coisa que tu fala que é contra o meu senso de politicamente correto que eu desenvolvi a partir do
dos meus preceitos aqui, se isso vira moda, tá ligado? Um monte de coisa vai ser sendo cerceada do que a gente pode falar. Primeiro começa assim, você não vai poder falar mongoloide. Aí depois, não, você não pode falar preto, tem que ser negro, porque preto é racista. Aí depois, de repente, você não pode mais descrever certas coisas, porque vai que você... De repente, você não consegue mais falar livremente. De repente, a humanidade foi escravizada por burocratas empresariais, executivos que estão visando aumentar a margem de lucro a proporções exorbitantes em detrimento das nossas liberdades. Caralho! Discurso, hein? Bonito pra caralho! Eu tô puto. E é complexo pra cacete, porque justamente isso vem do dinheiro dos caras que querem anunciar. Então ele chega pra plataforma. Aliás, mudou, acho que ontem ou hoje, o Trump assinou lá um decreto, né? Que agora a empresa que... Tipo, o YouTube é uma empresa que tem um monte de criador que produz. Então, a plataforma, até esses dias, ela poderia ser acionada juridicamente por alguma coisa que você falou. E agora parece que não vai ser mais assim. Vai direto em cima do cara que falou. Muito justo. Isso tem que ser assim, tinha que ser assim desde o começo, tá ligado? Porque não faz sentido. Como que o YouTube vai... controlar 10 bilhões de pessoas com falando conteúdo merda. Pois é. E justamente é ele ter essa necessidade de controlar que faz eles começarem a produzir políticas assim. Porque se você coloca o ônus dentro dos anunciantes de tipo, controlar o que está sendo dito enquanto o anúncio dele passa, dentro dessa lógica, você fode ele completamente. E se tipo, não tem um termo no tweet falando, você não pode falar isso, isso e isso. Não, sei lá, se tiver alguma coisa escrito assim, dizendo é muito largo. Speech, tá ligado? Então, e não foi hateful o que ele falou. Tudo bem, pode ser considerado errado pro que a gente vive hoje? Talvez. Mas ao mesmo tempo, a gente vê um monte de fake news no Twitter que faz muito mais mal para um país inteiro e tá lá liberado. Um monte de robô lá falando um monte de coisa e isso fica. Esse é o problema, é hipocrisia. É hipocrisia. É só você. É uma política só pra estampar. A gente fez alguma coisa, tá ligado? Mas não vai resolver o problema. Cara, eu falei mongoloide conversando com alguém que tem um problema. Sério, de verdade, tem o síndrome de Tourette. De Tourette. E, tipo, ele não se ofendeu. Eu falei a palavra mongoloide. Em teoria, o mongoloide é pra alguém que realmente tem alguma condição mental de se ofender. Ele tem alguma condição, não se ofende, porque ele sabe que eu não tô chamando ele de mongoloide. Eu chamei, inclusive, a professora dele, que é um ser humano... Que chamou ele de retardado. Exato, que também não pode, teoricamente, é a mesma coisa. Pois é, a mesma coisa, né? Pois é, então, tipo, pra que me banir? Pra que cercear o Flow durante uma semana por causa dessa interação? Não faz sentido, não tem sentido. Não é uma escolha inteligente. Não é assim que a gente tem que lidar com os conteúdos que a gente produz. Concordo. Só para encerrar a questão da música, então, mas de onde veio a música originalmente? É que antes do canal no YouTube eu tinha um blog. Que eu comecei o blog porque, eu trabalho na aviação há muito tempo e eu via um monte de... Cada vez que tinha uma arremetida de avião, que o avião pegava turbulência, saía um monte de churumela nos portais falando, passageiro com pânico a bordo, o avião arremeteu porque estava chovendo em Porto Alegre. Isso é a coisa mais normal do mundo. E você é ultra nerd dessa porra e entende pra caralho, né, cara? Aí eu falei, agora pelo menos existe um contraponto à imprensa. Antigamente você não podia, você podia escrever para um jornal para falar, você tá escrevendo besteira aí. Aí a tua carta, se ela fosse publicada, aparecia no painel do leitor, na última página, e ninguém lia aquilo lá. Mas na hora que começou o negócio dos blogs... Tu começou então o blog há muito tempo atrás? Muito tempo atrás, 2010 comecei o blog. Não, 2010 foi o canal, abri o canal em 2010. Caralho, tu tá aí há muito tempo. Muito tempo, só era mato no YouTube quando eu comecei. Caralho. Pode crer. E o blog é de 2004. Caralho. Aí eu comecei quando saía uma notícia errada assim, eu ia pro meu blog e falava, não é isso, o que acontece é isso, por causa disso. E explicava tudo numa linguagem que todo mundo pudesse entender. E um contraponto ao que a imprensa estava escrevendo. E aí o blog começou a crescer. E como eu fazia esses negócios de música, e o blog era meu... Então, tu fazia o quê? Tu fazia o DJzinho? Isso, eu fazia uns sets mixados assim de meia hora, porque é o que a fita cassete, a minha é de 60 minutos, então é 30 minutos de cada lado. Aí eu fazia um set mixado de meia hora,
subia no meu próprio servidor e deixava lá pra molecada baixar os sets. Maneiro. E aí o blog se chamava na época era Smarts Blog, porque eu sou um cara espertão. E aí... Não existe mais? Não, o nome não. O blog existe O aí. blog existe? Aí, na época, eu comecei a namorar uma pessoa que trabalhava em mídia. E aí ela falou assim, existe... Pô, o teu blog fala de avião e tem música também, né? E aí ela linkou no blog dela. Lembra naquela época o pessoal linkava o blog que lia? Colocava os blogs que eu leio. E aí ela, ao invés de colocar o Smart Blog, ela colocou aviões e músicas. Aí eu gostei do nome. E aí mudei o nome do blog para aviões e músicas. E aí ficou. Como eu fiquei conhecido no blog, quando eu fui pro YouTube, porque aí eu percebi que a molecada já não quer mais ficar lendo texto, a grande maioria, né? Quer ver e ouvir. Aí eu falei, vou migrar meu conteúdo pro YouTube. Aí o nome já era conhecido. Eu deixei o nome, só que a música... Entendi. A música não, E o que tu fazia nesses mix aí que tu preparava? O que era? O que tu tocava? Puta, eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de disco bastante, dos anos 70 até o início dos 80, que aí começou a New Wave. Gosto bastante de rock. Então tu curtia New Order. New Order, pô. E aí, você falou isso aí, ó. Eu tenho um vídeo todo domingo no canal que eu conto história. E aí eu fico em pé e atrás de mim tem um rack com tape deck antigo. E tudo funciona. E do meu lado, na estante, eu coloco uma capa de disco que eu vou trocando a cada vídeo. E às vezes, o conteúdo que eu tô contando a história no vídeo tem a ver... Eu, coloco um easter egg com a capa do disco ali, entendeu? Cara. Que aí a molecada fica, porra, não conheço isso aí, vai procurar saber o que é um Joy Division, por Joy exemplo. Division, Que, porra, é do cacete. Sim. E a molecada hoje nem sabe que existe o Joy Division. E aí é uma maneira de eu falar, porra, existe coisa muito legal aí do que só funk, sertanejo. Sim. Né? Sertanejo universitário. Nossa, eu me amarro pra caralho em Joy Division, New Order, eu gosto pra caralho. É assim, eu não conheço a fundo muito outras bandas além desses, mas eu curto a vibezinha. Dessa época, Echo and the Bunnymen, essas coisas. The Cure. Então, tem um monte de coisa legal. E aí eu sempre gostei de música, de disco de vinil, e eu comprava bastante. Metade da minha coleção eu perdi na primeira separação, na minha primeira esposa. Ela nem gostava das músicas, mas a mulher faz isso, né? Ela quer pegar metade de ela tudo. pegou metade do teu disco? Sério? Provavelmente pra jogar fora. Que mesquinharia do caralho. Porra, dava um... Aí, eu te dou esse carro, me dá meus discos. Porra, não enche o saco. Porra, eu tinha o disco do Violeta de Outono, que era uma banda daqui de São Paulo, que eles tocavam numa vibe assim, parecido com Pink Floyd, sabe? Um negócio sensacional. Meio psicodélico, meio maneiro, progressivo. E um disco super raro, e esse foi um dos que ficou com ela. Caralho. Mas eu tenho outros bem raros. Tu não pôde nem escolher os discos que tu ia mandar pra ela? Não, foi metade. Chegou assim, ó, metade aqui, metade ali. Caralho, cara, que merda. Isso é propaganda pra não casar, mano. Se casou de novo, né? Casei de novo. Caralho, você é um guerreiro, mano. Se um dia eu separar, cara, nunca mais eu boto ninguém na minha casa, cara. Isso é um lema que eu tenho pra minha vida. Não tô falando que eu quero separar, mas se um dia eu separar, eu não consigo. Mas às vezes é assim, você vai errando pra ir melhorando. Então, agora eu tô com a Mila, aliás, um beijão pra Mila. Beijo pra Mila, que é carioca. Tá passando malzinho aí em casa, mas já vai ficar boa. É verdade. E, porra, com ela eu tô super feliz, assim, sabe? A gente já tá bastante tempo juntos. Quanto tempo vocês estão juntos? 6 anos já. Bastante tempo. Eu tô ganhando. E a gente tem um filho agora de 1 ano e 4 meses. Caralho, legal. E Teu primeiro filho? Primeiro filho. Que sorte que eu não tive filho com a pessoa errada. Que sorte senão, mesmo, fica né? pra sempre amarrado. Exatamente. Pelo menos foi embora só bem material. Você tá errado com a pessoa mesquinha, né? Pô, e esses dias eu botei o R.E.M. pra tocar. E aí chegou meu filho, assim, ele vai no meu escritório lá, que ele quer ficar toda hora no meu colo vendo alguma coisa, né? Ele adora Gangnam Style do Psy, cara. Sexy lady. Mas aí eu botei o Losing My Religion do R.E.M. E aí eu tava com fone, assim, né? Eu peguei e botei, e ele ficou assim, curtiu. Maneiro, cara. Porra, maneiro. Salvei uma alma. O Monark tem um vídeo com o pai dele de Gangnam Style. O pai dele tá sentado assim, não é isso? Aí chegou o Monark, ô pai. Aí ele, quê? Ô pai! Aí, quê? Ô pai, Gangnam Style. Aí começa os dois a dançar assim, fica, caralho.
Não acredito. Você acha que a piada do Marcos Castro era só o nível que eu podia exigir? Já era o Monark. Já era o Monark. Já era o Monark, verdade. Mas, pô, cara, esse negócio... Explica um pouco pra galera que eu acho que é interessante. Por que você entende tanto de avião, tá ligado? Você tá falando que começou com 18 anos, foi isso? Eu entrei na escola com 14. 14? 14 escola anos. De quê? Técnico em manutenção de aeronaves. Caralho. É que assim, cara, Quem que faz isso, cara? Só o Lito, pô. Não, pior é que foi falta de opção, cara. Olha só. Que doideira, cara. Minha família é do Nordeste. E aí eu fui... Eles migraram para Santos, né, aqui no litoral de São Paulo. Uhum. Eu tinha 5 anos de idade. E aí, com 6 anos, abriu uma vaga que não era pré-primário, era para o primeiro ano daquela época. Eu não sei mais como é que é a escolaridade hoje. Mas enfim, era o primeiro ano. Era alfabetização. Isso, que você precisava entrar com 7. Mas eu tinha 6 e arrumaram a vaga, então eu entrei com 6 no primeiro ano. E aí fiz toda a escola normal. Aí quando terminava, naquela época, o colegial, não, o ensino, que seria o ensino médio, aí você passava para o colegial. E o colegial tinha 2 opções. Ou você fazia o colegial normal, que era primeiro, segundo, terceiro colegial. Ou o técnico. Se formar, ou o técnico, que eram 4 anos. Eu comecei o técnico de edificações na escola estadual, no Rio. Mas eu acabei mudando pro... Aí eu não curti muito, aí mudei pro Cefet para fazer eletrotécnica, mas também não curti muito. Aí não fez mais nada. Não, aí fiz só o médio mesmo. Então é ensino médio, é isso. Uhum. Aí eu... E eu morava em Vicente de Carvalho, que é um distrito de Guarujá, de frente para o Porto de Santos. E, porra, eu passei a minha infância toda vendo navio. E eu amava navio. Eu queria ser engenheiro naval, construir navio. E nunca pensei em avião, assim, para trabalhar. Mas aí, quando chegou essa época de escolher, eu falei, não, vou fazer técnico de alguma coisa. Porque na época o governo falava... Acho que era governo militar na época. Era, sei lá, Figueiredo, Geisel, sei lá o quê. Era um negócio novo, a escola técnica, e prometia que você chegava melhor no mercado de trabalho do que fazer só o médio normal. Meu pai falava isso pra caralho também. Ficou puto quando eu parei aí na escola, a escola ela já era anexada pela Base Aérea de Santos, que fica no Guarujá, fica na ilha do Guarujá, a Base Aérea de Santos. E tinha um convênio com a Base Aérea, e existia esse curso de manutenção de aeronaves. As outras opções eram magistério, e eu não queria ser professor, e contabilidade, eu não queria ficar fazendo conta de empresa. Aí eu falei, sobrou manutenção de aviões, mas eu não sabia consertar nada, nem bicicleta eu sabia, porque eu não tinha bicicleta, eu era meio pobre, bastante pobre. E aí, falei, vou tentar manutenção de aviões. E entrei, né, tinha vestibulinho nessa época, é igual o Enem hoje, né? Você fazia o vestibulinho para entrar nos cursos, e aí passei, que eu já era smart. Então, eu passei para a escola, para a FAETEC, que é estadual, para fazer edificações, e depois eu passei para o Cefet, que é federal também. Eu sou smart 2 vezes. Aí, ó. Eu fiz supletivo. Ele não é muito smart. Porra, como é que chamava aquele supletivo antigão que tinha, cara? Passava na televisão. Era Tô ligado, cara. Telecurso segundo grau, né? Tinha uma porra dessa daí. Então, o meu era presencial, mas era tão ruim quanto. Aí eu entrei nesse bagulho e eu lembro que a maioria dos professores desse curso eram militares. E, porra, tu é novinho, né? 14 anos. E você tinha maior respeito pra não tomar um tapa na orelha de um... Porque militar mandava e desmandava na época. Né? E aí teve a primeira aula com esse cara, ele falava uns bagulho meio errado, assim, tipo, acrobacia, ele falava acobracia. E ele falava, os avião faz acobracia. Mas, cara, era milicão e a gente aprendia desse jeito mesmo. Sabia que estava falando errado, mas não falava nada. E aí eu gostei logo do primeiro dia, cara. O cara começou a falar como é que funcionava o motor de avião, sistema de lubrificação. E aí teve uma frase que ele falou que me marcou a vida inteira. Que ele falou que você sempre tem que fazer a coisa certa quando você trabalha em manutenção de aviões. Porque lá em cima não tem acostamento. Se der uma pane, o cara não tem onde encostar. Então você tem que fazer sempre a coisa certa. E essa frase fica comigo até hoje. E aí eu
comecei a gostar de avião. Aí comecei a estudar avião e a colecionar álbum de figurinha de avião que vendia na banca de jornal nessa época. Nem existe mais banca de jornal. Muito difícil. Mas perto. Tem tipo, mas não vende mais jornal. Não é banca de jornal. Mas vende revista. É banca. Não tem mais... Só ninguém vai mais pra comprar nada. Acho que Não tem mais aquela revista com a capa preta, assim, né? Playboy com Hoje em dia Playboy nem mostra mais nada. Tem tudo na internet aí de graça pra caralho, né? Se você quiser muito pagar, dá pra você pagar na internet. X-Vídeos, eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Cara, hoje o que rola mesmo de pornografia é você conversar com alguém, né? Tipo, tem um negócio ao vivo ali, é o que a galera normalmente gasta dinheiro. Bom, então, aí eu gostei de avião e aí, pô, eu me formei, como eu entrei um ano antes, eu me formei com 17 anos no 4º colegial. E aí, o que você faz quando você tem 18 anos? Você é obrigado a se alistar para ser. Se tu serviu, né? E eu não queria servir. E aí eu consegui, eu fui dispensado por excesso do contingente. Que bom. Eu também, graças a Deus. Eu pedi para servir. Vai entender. Então... Eu queria ter internet em casa, eu precisava de dinheiro para pagar a internet. É um bom motivo, né? E aí foi dos 17. Aí eu me formei com 17 e eu faço aniversário em janeiro. Então, em janeiro eu completei 18 anos. Aquele ano inteiro, nenhuma empresa te pega para trabalhar, porque, porra, você pode servir ou pode não servir. O alistamento não é no início do ano, é mais, sei lá, metade do ano, pro final do ano. Aí eu fiquei educando. Aí tinha um amigo que tinha uma banca de jornal. Aí eu ia lá me educar com as coisas que tinham lá, né? De jornal, essas revistas, né? Entendi. Conhecer o corpo humano, né? 17 anos, né? Porra. Tá na hora, tá naquele momento. Naquela época devia ser diferente, né? Conseguir pornografia devia ser outra coisa, né? Outra coisa. E tinha uns pequenininhos... Porque a grandona não era sexo explícito. Mas tinha as pequenininhas que era brabeza. Né, pra tu conseguir. Era uma contrabando naquela época. Eu lembro quando eu era moleque, os molequinhos sempre conseguia, um pai comprava. Nossa, no quartel tinha os moleques que ficavam fazendo escambo com essa porra. Olha aí. Eu fico imaginando hoje como que é pra molecada, que é tão fácil, simples, né? Eu acho que, mano, o moleque tem 9 anos, ele entra ali, Xvideos e já fica vendo aquela porra ali. E às vezes nem entende, porque tinha toda uma conversa, né? Pra você chegar, pô, e aí, tem cabelo, não tem cabelo, né? E, porra, hoje em dia o cara já entra, já vê tudo ali, perde um pouco daquela magia. Né? Eu acho. Existe inclusive muita discussão de qual é o efeito da pornografia na humanidade, né? Tem muita gente que diz que é prejudicial, que a gente talvez esteja vivendo... Sei lá, porque você acaba realmente... você vê tanta coisa que é hardcore, assim, no pornografia, que talvez o sexo com alguém vire... você acaba sendo sem graça, porque você vê tanta acrobacia rolando... Acobracia. É verdade. Rolando no Xvideos, que aí quando você vai fazer sexo com uma moça... lá, e tem que saber que não é desse jeito. E talvez a gente esteja fazendo com que a sociedade... fique mais sexualizada, talvez as pessoas tenham costumes sexuais mais eróticos por causa disso. Acho que é provável, né? Não sei. Agora, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Deve ter... como que... Você pilotou já ou você só conserta avião? Você falou que você pilota, né? Eu sei pilotar. Eu não tenho brevet, porque quando eu quis ter brevet... Que aí, o que aconteceu? Aí passou esse ano. Aí, quando eu completei 19 anos, a Varig abriu um concurso, assim, que eles iriam pegar a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves. Porque até então, as empresas aéreas, elas tinham mecânicos. Então, existia mecânico de avião, e aí o cara que era o eletricista, ele era um eletricista de avião, e tinha o cara que mexia na aviônica, que é a parte de eletrônica do avião. Então, eram 3 funções separadas. Então, existia o mecânico, o eletricista e o aviônico. Aí, quando surgiu esse negócio de técnico, aí lá atrás pensaram assim, porra, de repente uma pessoa só consegue fazer essas 3 funções. E aí foi quando criaram essa função de técnico. Entendi. E eu fui da primeira turma de técnicos de manutenção da Varig. Da hora. Então eu saí da escola e quando eu entrei na Varig, eu fiquei 7 meses em treinamento na Varig, na própria escola da Varig, recebendo para aprender avião. E foi aqui em Congonhas. E... lembra aquela época que tinha aquele avião de 4 hélices que fazia a ponte aérea, o Electra? Não, não lembra. Mas você tem 2 aí no braço. Era nascido. Tem 2 aqui.
Então, eu aprendi aquele avião de cabo a rabo, tanto a parte de aviônica, quanto elétrica, quanto de mecânica, de motor, hidráulica, todos esses bagulho aí. 7 meses. 7 meses de curso. Caralho. E eu morava em Santos, logo no início, né? Não tinha como me sustentar, então eu vinha para São Paulo, começava cedinho o curso, terminava umas 5, acho que era das 7 às 5, era o dia inteiro de treinamento. Puxado. Puxado. E aí ia para rodoviária, no Jabaquara, saía de Congonhas, ia para Jabaquara, pegava o ônibus e ia para Santos. Aí dormia um pouquinho e voltava. Andava, porque de Santos aí eu tinha que ir até onde tinha uma barca lá que atravessa pro Guarujá para ir para casa. Aí depois de 3 meses eu tava morrendo, né? Aí eu falei, pô, preciso morar aqui. Aí juntei com mais uma galera que entrou, que era lá de Santos, falei, pô, vamos alugar uma república. Ainda chama de república? Deve ser. Deve ser. Eu sei o que é uma república. Sabe? Eu espero que a galera saiba também. Sabe. Então, e aí só que, pô, todo mundo pobre, né? O único lugar, assim, mais perto do aeroporto que a gente conseguiu, a gente tinha que atravessar a favela do Buraco Quente. Nossa, olha o nome da parada. Esse nome aí, curti. E no início tudo bem, né? A gente andava em turma, mas aí quando começou a trocar uns horários para fazer matérias específicas na Varig, aí comecei a ter que atravessar sozinho aquilo, aí ficou meio perigoso. Até lembro de um dia chegou um colega meu ele chegou de cueca e descalço, sem relógio, mas com a carteira, né? Vazia, os caras pegaram o dinheiro. Aí ele chegou e falou assim, pô, os caras foram mó legal comigo, deixaram a carteira, né? Caralho! Com os documentos. Mano, o resto levaram tudo, tênis e... O cara chegou de cueca. Porra, levar a calça é sacanagem, né? Deixa a calça do cara, porra. Caralho. Vai ganhar quantos reais uma calça, mano? Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Pra vender uma calça usada, você que vai vender, né, cara? Mano, porra. Mas enfim, aí eu... Bandido burro é foda, a gente tava conversando sobre isso. Tem uns bandidos que é foda, que tipo... Pô, você quer roubar? Mas rouba então, não fode a pessoa desnecessariamente. Bandido burro é pior que bandido... Bandido esperto é ruim também, né? Porque te rouba mais, né? Mais eficientemente. Mas eu pelo prefiro menos ser provavelmente roubado... não vai te matar, né? Um bandido burro ele te fode desnecessariamente. Né? Mas eu tô igual de ler, eu esqueci o que eu tava falando. Tava falando de andar no buraco quente. Andar no buraco quente. Aí depois... Esqueceu do buraco quente? Aí fui morar no... Aí arrumei uma pensão, aí fui morar na pensão. Aí fiquei 3 meses na pensão. Aí fui fazer cursinho, porque eu já pensava assim, pô, preciso fazer um vestibular aí, né? Crescer na carreira, é o que você pensa quando você tá com 19 anos. Eu penso até hoje. Fui campeão de arroto no meu Caralho. curso. Hoje em dia eu não tenho a potência de pulmão que eu tinha na época, mas foi interessante. E aí casei com uma menina que eu conheci no cursinho, a primeira, essa que levou os discos aí. Vacilona. Aí... Pô, devolve os discos do Lito, mano. Você nem vê, se é que existe ainda, se ela jogou fora, Pô, vendesse pelo menos, né? Sei lá. Fazer alguém feliz, né? Vendia pra tu. Se fosse o caso. Pô, por que você não ofereceu de comprar eu tinha dinheiro, pô. Já tinha levado metade, né? Verdade. Aí depois da pensão eu fui morar no Treme Treme. Em frente ao aeroporto de Congonhas, tinha um prédio que tinha como é que fala? Um outdoor grandão em cima, mas é desse outdoor que ilumina, era só a letra, e estava escrito Gradiente nele, que era a marca que fazia aparelho de som, né? Na época era TVs, isso. E aquele prédio chamava Treme Treme, porque muito tripulante de avião morava ali, muito comissário de bordo, então enrolavam umas orgias ali, uns negócios ali. Dizia que o prédio tremia, né? Toda noite. Eu pensei que fosse porque era perto do aeroporto, daí quando o avião subia, balançava o outdoor e tal. Era um motivo muito mais legal. Aí o sexo sempre arrasando a humanidade. E a aeromoça, né? Tem uma fantasia aí. Todo um fetiche, né? E eu não peguei ninguém, porque feio pra caramba, magrinho, né? Pobre. Casado já 2 vezes. Não tava casado ainda. Comecei a só namorar nessa época. Fala. Não, mas você tava na sua história. Eu já nem lembro. Também mais, não. Tava no trem, tu foi morar no Treme Treme. E fui morar no Treme Treme, e aí eu só atravessava a rua pra ir pra Congonhas. Aí já ficou legal, né? Porra, ter aula. Mas aí acabou a aula, foram esses 7 meses aí de período. E aí ia ter um sorteio, porque na aviação se trabalha, mecânico só pode trabalhar 6 horas por dia. Porque como você está exposto a barulho e ao tempo, existe uma regulamentação no Brasil que é 6 horas.
por causa do ruído. Se passar de 6, é hora extra. E aí você ganha, na época, você ganhava uma caixa de lanche da Varig se você fizesse hora extra. Que legal. E aí, mas tu curtia essa porra? Tu passou a gostar de aviação aí? Passei a curtir muito, cara, mas muito. E assim, quando eu gosto de um bagulho, eu vou estudar. Eu quero aprender o máximo, assim. Eu não me contento só com o que o cara tá falando ali. Cara, entendeu? A gente foi ver uns vídeos teu, cara, e você explicando, não, o ar condensa e forma cristais de gelo, que não sei o que. Caralho, o cara é muito nerd, cara. Sim. Tipo, dá pra ver quando você explica nos seus vídeos, você tem um conhecimento profundo sobre todos os detalhes. Porque eu gosto de entender o porquê das coisas, não só a coisa em si. Então eu vou te fazer uma pergunta idiota, que pra você vai parecer idiota, mas é que eu queria saber mesmo. Tá? Manda aí. Me explica aí, então, logo pra eu como é que um avião... Por que um avião pesado pra caralho daquele jeito ali, de onde que ele tira força pra voar de fato? Caraca, o cara mandou uma pergunta... Bom, eu queria saber uma pergunta mais importante. Por que eles não fazem um avião do material da caixa preta? Aí, ó. O material quê? Por que eles não fazem o avião todo do material da caixa preta, tá ligado? É uma piada, é a única coisa que horrível. Sofre, pô. Que é a única coisa que sobra. Lembra que os caras sempre sobram a caixa preta? Faz tudo de caixa preta. Porra, tem que explicar piada. Piada ruim foi ruim essa piada. Eu sei. Não, foi ruim de nerd ainda. Cara, mas... Tá. Então, aí, esse tipo de coisa que eu gostava. Assim, porra, tudo bem, avião voa. Então, sabe qual é o peso de decolagem aí de um 747 lotadão? Cara, então, isso é bizarro. São 400 toneladas. Caralho! Como isso sai do chão, cara? Então, aí você tem que estudar física pra caralho, pra entender... Aerodinâmica. Isso. Por que o ar passando em cima da asa, ele vai gerar uma pressão menor na parte de cima do que na parte de baixo? E aí, se tu quiser... Então é isso. A forma da asa de um avião e o ângulo da asa em relação ao sentido que o avião está seguindo, né? Ele está indo para frente. Então, existe uma relação entre o vento relativo no avião. O que passa em cima da asa e o que passa embaixo. O que passa em cima sofre uma curvatura que... deixa eu explicar o negócio de furacão. Manja furacão? Lembra aquele filme Twister? Que tá a vaquinha... A vaca. Então, quando você faz o ar circular, existe uma baixa pressão na parte mais próxima do centro dessa curvatura do ar e vai aumentando gradativamente para longe. Então, como o ar está sendo curvado na asa do avião, ele tem uma baixa pressão como se estivesse sugando aquela vaquinha. E embaixo, a pressão é maior e é isso que sustenta o avião. E essa força que a asa faz é exatamente igual ao peso em algum momento. Senão ele não sai do chão nunca. Entendi. Então ele iguala ao peso. Aí o comandante, quando puxa o manche, o nariz do avião levanta. Quando o nariz levanta, forma um ângulo maior ainda entre a asa e o vento. Aumenta mais a curvatura. Então a força nesse momento é maior do que o peso do avião. Aí ele sai do chão. E depois é só um controle entre quanto precisa de força ou não para ele ficar sustentado. E aí regula essa força com a impulsão do motor. Com o avião indo para frente. Isso. A impulsão do motor mantém a velocidade dele até um determinado limite. Porque ele não pode ultrapassar uma determinada velocidade. O que acontece se ele for senão muito mais rápido? Se ele chegar muito perto da velocidade do som... existe uma compressão das ondas de ar que elas vão se separar da asa. Aí dá o Sonic Boom. Isso, daria o Sonic Boom e aí acabou. Se não tem sustentação na asa, ele cai igual um tijolo. Tem que ter a sustentação. Então, os aviões eles voam perto da velocidade do som, mas não muito perto. A velocidade do som é considerado Mach 1. É uma nomenclatura já de aviação. Já falar disso aí. Mach 1. Tem o Mach 3 da Gillette. Olha aí. Chapação de graça aí. Caralho. O Marcos Castro fez um mal pra esse programa. Falando nisso, tem que sair o flow do Marcos Castro. Vai sair, a gente tem que remarcar com ele também, porque agora temos PC. Verdade. Tem o Mach 1? Tem o Mach 1. Os aviões, eles voam em uma porcentagem da velocidade do som quando eles estão lá em cima. Então, é comum no instrumento do piloto aparece qual a porcentagem da velocidade do som. Esses aviões grandões aqui, o 787, o 777, eles voam com Mach 0.82, ou seja, 82% da velocidade do som. E eles ficam mais ou menos nesse limite. O que voa mais perto, ele vai chegar a 90%, 92%.
Porque aí já tem que ter uma asa bem específica para isso, senão ele perde a sustentação. Uma asa de titânio. Igual aqueles caça sinistreza? Não, o caça já é supersônico. Esse aí tudo bem. A asa dele já é trapezoidal. É diferente de uma asa de um avião comercial. O que é uma asa trapezoidal, cara? É aquele que igual do... Ela não voa assim como voa um avião comercial. O avião comercial precisa gerar sustentação. Esses aviões de caça aí, eles têm motor pra cacete. Eles são é como tu também, pegar uma né? pedra e jogar pra cima. Ela vai voar. Então o motor mantém aquele bicho voando. Entendi. E a asa é trapezoidal justamente pela onda de choque da... Ela corta. É. Entendi. Caralho, que maneiro. Que maneiro mesmo. É bem legal, cara. Então, quando entra na velocidade do som é Mach 1, tem o Mach 2... Tem Mach 2, tem tem Mach Mach 3 3 e vai embora. Tem Mach infinito? O que é o Mach 2? É duas vezes a velocidade Entendi. do som. Então seria aí 1.250 km por hora ao nível do mar, com temperatura de 15 graus, isso, densidade, né? tem tudo isso. Caralho. Nossa, é muito complexo a aviação, né, cara? É, pra cacete. Puta. E Então acho que é por você- isso que então o meu canal dá assim, a moçada gosta, porque eu consigo traduzir em linguagem Mais lame, fácil. Eu que pra- tô conseguindo entender tudo. Então você é brabo na física, eu imagino. Nessa época que eu fiz o cursinho, eu prestei vestibular. Eu passei na PUC em física. Eu falei, pô, legal, né? Só que eu não conseguia pagar. Eu estudei um mês na PUC e não consegui pagar a primeira mensalidade, que a Caralho. Varig ainda pagava muito mal para técnico nessa época. E aí eu acabei não fazendo faculdade. Só fiz agora depois de velho. Falei, porra, fez o quê? agora eu já sei tudo. Eu fiz tecnologia e manutenção de aeronaves. Porra, Aí você foi foi lá lá pra só pra problema. dar aula, Os professores falaram, pô, vem aqui pra dar aula. Eles queriam, inclusive, que eu fosse dar aula lá, mas falaram, pô, não quero dar aula, eu quero... Quero ficar de boa, né? eu quero Hoje tu trabalhar, faz o quê? né? Hoje tu faz o quê? Hoje eu sou... Caralho, ou seja, quem dá aula não trabalha, é isso? Não. Ele quis dizer isso, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar melhor. dinheiro. Entendi, tá? Trabalha muito pra ganhar a mesma coisa. Não, total. Tudo Não, mas é cruel. Pô. Isso é, inclusive, um dos problemas da profissão de professor. Com hoje em certeza, dia. Sim, com certeza. O professor tinha que ganhar bem pra caralho. Porque Inclusive- senão o Lito não vai querer trabalhar de professor. Não, e eu porra. faço um trabalho meio educativo. Não, assim, total porque educativo, eu tô total. pegando, eu sei que a minha audiência tem garotinha ali de 10, 12, 15 anos que o cara quer ter uma profissão. E de repente ele se encanta assim, pô, esse cara... Então tem negócio de física assim na asa do avião? E aí de repente o cara se interessa por isso e eu tô ajudando dessa maneira. Cara, eu aprendi tanto vendo você explicando, tava explicando... narrando um acidente famoso. Aham. Foi um acidente famoso Foi do Air aquele? France, foi do Air France que você viu, talvez? Cara, eu sei que era um cara que ficava subindo o avião quando ele Isso, não é. devia subir. Do Air France. E esse- Que é o que caiu aqui na costa do Brasil. Ele caiu e matou todo mundo. É. Você viu que caiu uns caras recentemente e sobreviveu uma galera? Acho que na Rússia, não me engano. Ou no Paquistão. Sobreviveu? No Paquistão foram 2. Sobreviveu 2 caras, né? Acho que foi lá. Foi. Dá pra sobreviver, né? Que loucura. Não, as estatísticas mostram que de uns 5 anos para cá, os acidentes de avião que estão acontecendo estão sendo muito mais sobrevivíveis do que eram no passado. Por quê? Tecnologia embutida no projeto da fuselagem. A maneira que a fuselagem se torce na hora que acontece o acidente. Se o acidente não for catastrófico, Não foi né? uma explosão. Tipo, se o cara afundar no chão, aí não tem Não jeito. tem Deus. Mas esses acidentes que acontecem assim com impacto no terreno. barriga? De barriga. Que vai, né? Ou que ele sai da pista e começa a pegar fogo. Ou que aconteceu no México uns 2 anos atrás. O cara saiu do chão e aí uma tesoura de vento jogou ele pro chão de novo. Ele quebrou trem, quebrou motor, saiu rodopiando, pegou fogo. Ninguém morreu naquele avião. O que é uma tesoura de vento? Tesoura de vento é quando você tem 2 correntes de ar em sentidos opostos. Como a velocidade do ar em cima da asa é muito importante para a sustentação, quando você pega uma corrente que é oposta à outra, então às vezes você pode vir sustentado e de repente o vento muda completamente de direção e você... Isso pode acontecer do nada? Isso pode acontecer do nada, mas hoje em dia, como aconteceram acidentes bastante no passado por causa disso, e a aviação é um negócio que sempre aprende com acidente. Então se desenvolveu tecnologias para prever essa tesoura de vento, Os que aviões se chama têm wind instrumentos? shear. Isso. Todo avião hoje tem um computador dentro dele que se chama Predictive Wind Shear, que é uma predição de tesoura de vento. Ele prevê com 30 segundos de antecedência que vai acontecer aquele evento, baseado em pressão de ar, temperatura, um monte de física ali. Né? É lindo, cara. Física e aviação estão E aí ele dá um aviso para o piloto lá. Wind shear ahead.
Ou então o go around, wind shear ahead. E aí o piloto, ele não precisa pensar. Ele tem que fazer o que ele foi treinado para fazer. Manete para frente, 15 graus de nariz para cima e não mexe mais no avião. Deixa o bicho subir até aquele alarme parar. Entendi. Parou o alarme e tá salvo de novo. Isso no passado, quando não tinha, o cara podia entrar na wind shear. E aí podia acontecer acidente. Entendeu? Caralho. Não sei se você ficou sabendo, mas o Pentágono, ele divulgou recentemente uns OVNI. Sim. Ele falou que realmente é verídico. Você viu isso? Eu vi. Eu imagino que deve ter te interessado, né? Porque dizia que eles andavam a 7.000 metros por segundo, uma coisa assim. Então, interessa e não interessa ao mesmo tempo. Porque a pessoa associa OVNI com disco voador, a ET. E, pô, eu sou um cara que eu acredito na ciência bastante. Se eu não acreditasse, eu não conseguiria fazer o avião voar. E o avião não voaria se fosse opinião, que hoje em dia todo mundo tem opinião, né? Na minha opinião, a Terra é plana. E eu não vou mudar minha opinião. Okay. Mas isso não é opinião. Isso é um fato. A Terra não é plana. É a mesma coisa com política. Existem fatos, não existe opinião, cara. Se eu fosse me basear em opinião para investigar acidente aéreo, na minha opinião, o piloto fez uma cagada. O que eu estou resolvendo para melhorar a segurança para que aquilo não aconteça mais? Zero. Você tem que investigar cientificamente. E quando você fala em ET, em disco voador, não existe evidência científica de que a gente é visitado por isso. No entanto, existe um monte de coisa que é projeto secreto de vários governos. E normalmente das maiores potências. Eu tenho um exemplo... Quando o SR-71, que é um avião que foi criado na Lockheed, é um avião espião americano. Esse avião era super secreto. Na verdade, um avião espião, o que ele tem de diferente? Então, o que ele fazia? Nessa época, existia a União Soviética, que era o bloco socialista, e existia os Estados Unidos, que era o Ocidente bonzinho. E aí um tinha que espionar o que o outro estava fazendo. Só que quando iam espionar no território da União Soviética, os caras mandavam um míssil e pum, destruía o avião. Os Estados Unidos falou, a gente precisa criar um avião que voe mais alto e mais rápido do que os mísseis que os caras têm. Que a gente vai conseguir entrar no território deles, vai conseguir fotografar o que a gente quer, e mesmo que eles disparem um míssil, a gente não... Eles não vão chegar, né? Não vão te chegar. Não vão chegar. E aí criaram o SR-71. E aí... Depois desse projeto veio o F-117, que era mais secreto ainda. Esse era tão secreto que a CIA sabia dele, mas alguns setores das Forças Armadas Americanas não sabiam da existência desse avião. Então, se tu tá trabalhando na Força Aérea e vê um objeto que você nunca viu no radar e manda perseguir aquilo, e é uma forma que o cara não consegue identificar, que faz umas manobras estranhas... Ele é só não identificado. Ele é um objeto voador não identificado. Então, eu acredito piamente que é isso. E a Marinha... secreto. A Marinha... Eu também, quando eu pensava, eu achava que eu acho que essa é a maior probabilidade mesmo. Só que é interessante porque eles têm então uma tecnologia sinistra que a gente não sabe, né? Sim. E aquele vídeo é antigo pra caramba. Porque 8.000 km por segundo. Isso, não é avião que 8 tem... 8.000 metros por segundo. Isso, e ele não tem um piloto lá. Ele é um... É um drone, né? É um drone. E faz umas manobras cabulosas, que o ser humano não conseguiria. Suportar até a Força G, né? Se estivesse dentro, né? Exatamente. E o... Força G, moleque. Rapaz, eu tô com o Lito aqui. O cara manja, hein? Paranauê. Falando de negócio de tecnologia também. Você viu o Concorde? Concorde era avião supersônico para passageiro. O primeiro voo do Concorde foi em 1969. 69, cara. Nossa Senhora. Em 1969, os Estados Unidos mandou para o museu um avião que se chamava Valkyrie, que era um XB-70. Era um avião que tinha 6 motores atrás. Ele voava a Mach 3.2. Caralho! Isso é tão rápido que eles não tinham tecnologia para fazer a pintura suportar a temperatura que chegava à fuselagem. Então, o primeiro voo supersônico desse bicho, com essa velocidade, ele voltou todo descascado com a pintura. Caralho. E aí tiveram que desenvolver uma pintura que fosse elástica o suficiente, porque com esse calor a fuselagem dilata também. Todo metal dilata com calor, né? Sim. Então, muita tecnologia que existe hoje foi descoberta lá nos anos 69. E, um avião desse, cara, ele é do tamanho do Concorde,
Do tamanho do Concorde. Isso. Mas o Concorde é enorme. Concorde é enorme. E esse era um avião... o desenvolvimento dele foi o seguinte, a gente quer um avião com essa velocidade, que ele consiga ir até a União Soviética, faça um bombardeio atômico e volte para os Estados Unidos. Essa era a missão que os caras tinham que desenvolver. E, porra, como é que você faz em 1969, que o avião foi para o museu, então ela é de 58 até 64 de desenvolvimento. Porra, então os americanos eles têm muita tecnologia. Nossa que senhora. a gente não sabe. Mach 3.2 no avião imenso. Imenso. Você não precisava nem jogar uma bomba atômica, só joga esse avião lá na cidade e explode. Caralho, cara. Só foram construídos 2, aí que aí mudou. Aí eles passaram para mísseis balísticos intercontinentais, aí Que aposentaram é melhor, o né? projeto. Mais fácil, né? Você só Mas, aperta o botão ali. já Agora acabou vai a ser humanidade. satélite hoje em dia. Se bem que existe um tratado que você não pode colocar armas no espaço, né? Tá vendo aí? Aí, ó. Ó, ele aí, fez o dever de casa, hein? Olha. Eu gosto de curiosidades inúteis. Quer dizer, na verdade, nem sempre inúteis. Mas, o que você acha dessa tecnologia aí de drones? Você acha que eles só desenvolveram e eles estão guardando? Por que a gente... Por que eles desenvolvem? Por que eles têm um drone rápido A gente pra ainda precisa de piloto em avião comercial? Só por fator psicológico. Ah, né? é? Ah, é? É. Hoje já existe tecnologia bastante. Aliás, o primeiro pouso automático aconteceu em 1964. Caralho, mano. Então, você vê a evolução de 64. A gente tá em 2020, cara. Sim. São Parece que a gente 52 anos. desenvolveu todas as tecnologias foda. Porque assim, pelo que você tá falando aí, quando você falou da tesoura de vento, e você falou, cara, o piloto só tem que fazer o que tá previsto, o que ele foi ensinado que ia fazer isso, aquilo ali, o caralho. A máquina faz essa porra. Faz, mas... Porque, na verdade, existe a tecnologia, mas existe algumas questões ainda. Vou dar o exemplo do acidente no Rio Hudson, do Sully Sullenberg, que virou um filme depois. Não sei se vocês assistiram o filme. É legal. O cara decolou de LaGuardia, Nova York, e na subida passou um bando de pássaro, ganso canadense na frente. E os 2 motores sugaram os gansos. E destruiu os 2 motores. Caralho. Aí o avião só podia planar agora, porque o avião plana, né? Ele não cai. Tem gente que pensa que parou o motor, o avião vai despencar. Não, enquanto ele tiver velocidade para frente, enquanto tiver ventinho na asa, ele tá voando. Vamos imaginar que tivesse um algoritmo ali para comandar aquele avião. O que o algoritmo ia fazer? Ia tentar voltar para o aeroporto que ele saiu? Será que dava? Será que ia calcular rapidamente a quantidade de altura que ele tinha para a quantidade de planeio que ele ia ter? Então, o ser humano ali tomou uma decisão que talvez uma máquina não tomasse. Ao invés de voltar para o aeroporto, foram oferecidas outras opções e o cara... É muito legal isso. Inclusive, o filme retrata isso bem... É o único filme que eu recomendo que as pessoas assistam que é bem real. Não. Em relação a Snakes on a Plane, então, Samuel Jackson, né? Aliás, hoje lá no Galeão, que é a tua terra, o mecânico me mandou um vídeo aí de uma cobra que acharam no trem de pouso de um avião. Caralho, porque então, os aviões estão tudo parados, tá virando ninho de fauna, cara. Então, mas o Sully, no filme, a torre fala, caralho, o cara perdeu os 2 motores, eu preciso dar um lugar para esse cara pousar. E aí oferece alguns aeroportos que tem em volta lá, porque os Estados Unidos é forrado de aeroporto, né? E ele só fala, unable, não consigo, não vou chegar lá. E ele toma a decisão consciente de pousar no Rio Hudson. E isso era, sei lá, era inverno americano. O rio estava praticamente congelando, já tinha uns pedacinhos de gelo no rio. E ele pousou planando no rio e ninguém se feriu. Então foi uma atitude correta que ele tomou. E a gente não sabe se um software conseguiria... Mas acho que em 2020, será que não? Eu acho que conseguiria. Veja, olha só, não tô querendo acabar com... É porque tu é piloto, aí tu fica aí defendendo... Não, pô, eu sou mecânico. Não, mas assim, eu não tô falando que pilotos são totalmente desnecessários, não é isso? Mas assim, em condições normais... Bom, quem falou isso foi o Lito, na verdade. A gente não precisa mais de um piloto, né, cara? Não, então, a gente...
É uma questão difícil. Assim, Ele tem um monte de amigo piloto. Pelos próximos, eu acho que pelos próximos 20 anos, a gente ainda vai ter piloto no cockpit. Hoje em dia você entra no metrô... Mas em militares? Aviões militares? Avião militar já tá usando 100. É tudo aqueles Porque o cara vai né? pra batalha, então a chance dele morrer... Ele não tá passeando. Então, hoje em dia, os militares já estão avançados na questão do avião. Dá pra controlar o avião via remoto, né? Isso. Que é o que eles fazem. Existe o piloto ainda, só que ele não está dentro do avião, ele está fora. Agora, para aviação comercial, não teria um piloto remoto. Seria um voo totalmente automático. O avião decolaria, desviaria de turbulência. Podia ter um piloto de garantia numa estação em terra que pode assumir o controle do avião caso um problema aconteça. Pode ser. A tecnologia, ela melhorou bastante a segurança da aviação. Existe um grande debate, assim, inclusive esse acidente do Air France retrata bem isso, que aquela atitude que o cara tomou é porque o avião é tão automatizado que ele nunca precisou voar daquela maneira, naquela altitude. Então ele não sabia como fazer. O que ele fez? Eu não sei. Qual foi? O avião perdeu todos os computadores de controle de voo. Que os Airbus, que é um dos fabricantes de avião, ele automatiza muito o controle de voo do avião. Então, se o piloto quer subir o nariz do avião, ele puxa um joystick para trás. Independente da força que ele faça no joystick, o computador vai calcular o quanto ele vai subir o nariz para que o avião não entre em risco de perder sustentação, alguma coisa assim. Ou seja, o computador está ali para proteger o avião. Isso se chama lei de controle. E existem 3 níveis de lei. Existe a lei que é a normal, que ele está sempre funcionando. Existe uma lei alternada, que é quando algumas coisas param de funcionar, e aí é o piloto que tem que proteger essas coisas que pararam de funcionar. E tem a lei direta, que é o computador fala, ser humano, o que você fizer aí, eu vou responder aqui atrás. É como tu pegasse o teu carro e quisesse fazer uma curva de 90 graus, e você gira o volante todinho, ele só vai fazer 90 graus. Em direct... Na lei direta, se você girar tudinho, você vai derrapar e vai bater no poste. Entendeu? A proteção cai fora. E nesse voo aconteceu isso. Aconteceu o congelamento dos tubos de pitot do avião, que indica a velocidade, indica uma porrada de coisa para o avião. Ele precisa ter indicação de velocidade, que é a coisa mais importante que o avião tem. É a velocidade do ar. É um dos fatores mais importantes, que hoje em dia já está querendo se fazer com medição de laser. Caralho. Vai ser foda. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas os aviões, desde Wright Brothers e Santos Dumont, não tinha indicação de velocidade. Então, Wright Brothers também, os primeiros Quem não inventou o avião, cara? Não me fode agora. Mas é fácil responder isso, que não teve um inventor. É um bagulho que todo mundo queria voar. E um foi aprimorando o que o outro fez. Aí você pergunta, quem fez primeiro? Foram os Wright Brothers. E aí vem agora eu vou sofrer, vocês vão sofrer reiterismo, porque mas se é esse fato, nacionalismo. Se é fato, foda-se. Então, é fato, mas aí o que o brasileiro se pega? Mas ninguém fotografou, ninguém filmou, só filmaram o Santos Dumont, o primeiro voo. Dos Wright Brothers não tem, eles fizeram escondido. Entendi. E tinha catapulta, e tinha não sei o que lá. Aí ninguém quer dar o crédito, que eles voaram 3 anos antes. E quando eles voaram, quando eles foram mostrar o avião deles mesmo, que é o seguinte, os Brothers, eles eram brothers. Eles queriam dinheiro, os caras eram pobres. Então, se eles aprendessem a fazer uma máquina de voar, eles queriam uma patente, que aí eles iam ficar ricos. Eles tinham uma bicicletaria, se ferravam construindo bagulho. O Santos Dumont não, o Santos Dumont cagava dinheiro. O pai dele deixou uma fortuna gigantesca, tanto é que ele morava em Paris e fazia um monte de experimentos com muito dinheiro. Então o Santos Dumont nunca se preocupou com patente nem nada. Então ele voava mostrando para todo mundo. E os brothers escondiam isso. Eles não queriam que ninguém visse, porque se alguém descobrisse, já podia copiar a patente deles. E quando eles mostraram o avião, foi 2 anos depois que o Santos Dumont fez o primeiro voo. Aí os caras pensaram, então eles aprenderam um monte de coisa do Santos Dumont. Só que o avião deles já fazia umas manobras que ninguém nunca tinha visto. O avião já fazia 8, assim, de uma manobra no céu que todos os aviões fazem hoje. Mas eles descobriram como fazer isso, controlar um avião em 3 eixos. E você olha o 14 bis, ele é praticamente uma pipa. Que ele é de bambu, de papel de seda. E o dele já usava tecido, já usava uns tirantes de aço. É um negócio mais... sofisticado. Cientificamente mais robusto. mais de acordo com o que é hoje a aviação, entendeu? Entendi. Então,
Isso é um fato de que eles realmente voaram antes do Santos Dumont. Entendi. O que não tira o mérito do Santos Dumont, cara. O Santos Dumont eu considero o Santos Dumont um dos 5 maiores brasileiros de todos os tempos. O que o cara fez, por exemplo, ninguém dá valor para o que ele realmente fez, que é criar um sistema que dirige um dirigível. Os dirigíveis existem por causa do Santos Dumont. Que foda. Ele criou o Deu mecanismo na Torre Eiffel, ganhou o concurso lá, ele saía de um lugar, dava a volta na torre e voltava para o mesmo lugar. Isso era impensável. E ele, porra, o cara era um gênio, mas não tem problema ele não ter sido o primeiro a voar. Ele contribuiu do mesmo jeito. A contribuição dele, aliás, foi muito maior. Como ele não tinha a questão dos royalties, nem de... Não estava preocupado com dinheiro. Com patente. O avião dele, o Demoselle, que ele fez, que é semelhante a um ultraleve hoje em dia, esse ele abriu na Popular Science. O plano para construir o avião é esse. E aí todo mundo passou a construir aquilo e aprender com ele. Então, a aviação hoje em dia, ela evoluiu muito mais por causa do Santos Dumont do que dos Wright Brothers. Olha lá, tá aí, já se defendeu pra caralho dos nacionalistas. É que eles não escutam o final da história. Esse é o problema de uma galera mais... Agora eu não lembro o que a gente tava falando antes quando eu perguntei essa, cara. Eu não lembro também. Não é do automatismo? A gente tava falando do lance do acidente, que o cara... Isso, do terceiro... Eu quero que seja tudo automático. Primeira lei, terceira lei, segunda lei. Então, e aí, como aconteceu esse acidente por causa disso, aí veio todo um debate. Pô, será que a gente quer realmente que seja tudo tão automatizado a ponto de, na hora que o computador falhar, o ser humano não sabe mais fazer nada? Então, hoje um piloto, sem querer desmerecer o piloto, não é esse meu objetivo aqui, mas um piloto hoje, se não tivesse esse instrumento, ele tá fudido, ele não tira o avião do chão? Não, ele não decola desse jeito, porque existe todo um regulamento para você voar com segurança. Tudo bem, mas vamos dizer que ele já esteja no ar. Fudeu. Então, hoje, depois desse acidente, passou a se treinar o que aconteceu com esse avião. A cada 6 meses, os pilotos vão para o simulador de voo. Eles precisam treinar algumas coisas que eles nunca vão usar sofrer necessariamente. Se tudo der certo. Isso, na vida deles, profissional. E eles têm que treinar isso. Hoje em dia, eles têm que treinar. Porra, se eu ficar em lei direta lá em cima, em direct law, eu tenho que controlar esse avião. Como é que eu faço isso? Então, eles treinam a força que eles têm que fazer. Até a força, o troço, o peso do manche muda. Isso, a quantidade do side stick, no caso, que é o Airbus chama de side stick. E nos aviões que possuem manche, também é assim, ele tem que saber a força. Manche eu chamei qualquer coisa, na verdade. Mas é isso mesmo, é manche mesmo. Então existe esse treinamento hoje. Eles sabem voar, mas ainda assim eles perdem proficiência. Esse acidente que você falou aí do Paquistão, lá que 2 sobreviveram, ele está caminhando para uma das maiores cagadas que já aconteceu na aviação nos últimos tempos. Humana. Por quê? Eu não gosto muito de especular sobre acidentes, tá? Mas os fatos que têm vindo à tona, assim... Ainda não sabem direito o que foi? Já acharam as caixas pretas, mas ainda não liberaram nenhuma informação a respeito delas. Entendi. Mas leva a crer que existia um erro de procedimento grande em que houve um pouso com o trem de pouso recolhido. Caralho! E aí... Nossa, mas esse é um erro muito básico. Né? Mas se foi isso que aconteceu, aí o erro se multiplica, porque eles arremeteram, te arrastando na pista. Arremeter é o quê? Arremeter é você... Ou você, antes de pousar, você vai embora e não pousa e tenta de novo, por qualquer motivo. Ou você encostou no chão e sai de novo. Isso é arremeter. E dá pra acontecer isso sem querer? Não, isso é uma atitude. É uma atitude. Provavelmente eles viram que o trem de pouso estava recolhido e remeteram. Então, mas existem tantos alarmes no avião. O alarme avisa. O trem de pouso está em cima. O trem de pouso e fica um alarme tocando o tempo todo. Então, é por isso que eu não gosto de especular, porque... E se o alarme não funcionou? Então passa a não ser um erro humano. Passa a ser entendeu? Um erro técnico, né? Um erro mecânico. Mas aí se o cara tá acostumado também a ouvir a porra do troço lá e não... Pô, são piloto de avião. Mas não é possível, não é possível. E não é um cara que fica lá dentro, né? Não é um cara que fica dentro da cabine. São dois. São dois caras. São dois. Justamente pela redundância. Porque já aconteceu também. Tu tá voando com 2 ali, um cara morre,
E aí? Fudeu. É, né? O outro tem que voar sozinho. Verdade. E acontece, já aconteceu. Já? Ano passado aconteceu. É? 2 vezes, 2 pilotos morreram. Caralho. Caralho. Morre o quê? Só Ataque a cardíaco? Ataque cardíaco. Pô. Caralho, já pensou, cara? E aí o outro pousa sozinho. Caralho, que possível loucura. fazer isso. Bom, é um problema que não teríamos com inteligência artificial. Também, eu sou do time automatiza tudo. O ser humano tem que ser só feliz. Você entra no carro e fala, vamos pra Paulista, aí ele vai. Acabou, já era, não tem que ficar conversando. Mas na verdade acho que a gente caminha pra isso. A gente vai chegar lá, eu acho. E a aviação vai ser o último. A aviação é muito conservadora em tudo. Em tudo. Tipo, porque, né, um monte de gente morre quando dá merda. Isso, e quando você certifica um avião, tipo, vamos falar assim, vamos construir um avião hoje. Ele vai levar 300 passageiros, vai voar alto pra cacete, vai ser de material composto, aí você começa a projetar isso. Aí que tecnologia ele vai ter de controle de voo? É o que tem hoje no mercado. Qual processador que você tem hoje, o melhorzão aí? A gente tem um i9 de 8 cores aí. Porra, mas ele é... O Threadripper é mais forte, mas tudo bem. Ele é seguro o suficiente? Não sei. Então, você faz um monte de teste. Não, ele não passa os níveis de segurança que a gente precisa. Ele não pode errar nenhum 15ª casa depois da vírgula. 1 milhão de casos ele pode... Aí você vai baixando o teu... esse processador aqui é mais lento, mas ele não erra. Então é esse que a gente vai usar. Só que demora 10 anos para aquele avião que você está projetando hoje começar a voar. É todo um processo de certificação. E aí, porra, 10 anos, a gente sabe que acho que aquela lei de... A lei de Morse. A cada 2 anos o processamento dobra, né? Acho que é algo assim. Estamos chegando no limite que eu ouvi, né? Inclusive estamos acabando essa lei de Morse, não Será? vai mais... É o que dizem. É porque tem um limite quando você pode diminuir o tamanho do transistor. Que é isso, né? Eles vão sempre diminuindo o tamanho do transistor. Aí chega um ponto que já tá, tipo, tamanho de um átomo. Não dá pra você dividir ele mais. Então, aí o avião... Se tu pensar assim, um avião que tá voando hoje, se ele fosse voar hoje, primeiro voo dele, a tecnologia que vai ter dentro dele é de um N95, Nokia N95, porque foi que começou 10 anos atrás, entendeu? Ou o iPhone primeiro, acho que é 2006, né? Caralho. E aí tu fala, pô, vamos botar um processador novo aqui. Não pode. Porque o processador que foi certificado para o avião é esse aqui. Se você mudar... A gente vai ficar mais 2 anos aí fazendo testes para ver se pode ou não. Então a aviação é muito conservadora. Na hora que chegar uma tecnologia e falar, não, essa aqui é totalmente confiável, o algoritmo não erra, ele se autocorrige, tem inteligência artificial e o cacete. Legal, aí vai mais uns 20 anos para botar na aviação. Existem aviões novos sendo projetados agora, nesse momento? Ou isso é um troço que as pessoas não prestam muita... Não, existe um segredinho industrialzinho aí também. Eu sei que a Boeing está construindo... Já está com rascunho do New Middle Market, o NMM, que é a próxima geração de avião que vai substituir esse 737 MAX que todo mundo fala aí que ele caiu, e não sei, por falha de software e essas coisas aí. Então ele já está sendo rascunhado hoje. Em 10 anos ele está voando. 10 anos. Caralho, legal. Parece meio lento isso pra mim. Eu queria que... Às vezes eu fico pensando que a humanidade tá lenta. A gente passou por um boom muito grande na década de 70, tá ligado? Mas a gente vai voltar pro que você abriu falando, da questão de poder falar ou não algumas coisas. Hoje em dia... O homem não consegue ir para a Lua. E a gente foi para a Lua em 1969. O que há de diferença entre o que a gente vive hoje e o que a gente vivia em 69? Alguns diriam que é interesse, né? A segurança. É segurança. Morreu um monte de astronauta, cara. Indo para a Lua? Indo para a Lua. No projeto Apollo, no projeto Gemini, nos projetos anteriores. E agora, para não morrer ninguém... Então, e hoje em dia você não quer matar ninguém. Você viu? O lançamento da SpaceX foi cancelado por causa do tempo. E antigamente os caras não tinham esse... Porra, foda-se. Por que é no Texas? Por que é no Texas que sai esses... Houston lá, que é... Por quê? Porque é tudo cowboy. O Texas é maluco, arma no coldre e vambora, bicho. E eles tinham essa coragem. Mas hoje em dia não basta só coragem. Então não basta só você querer falar o que você quer. Você tem que respeitar, tem que se encaixar num quadrado. Tem que tomar cuidado nessa, né? Não, então, a gente volta para aquele assunto complexo do início. Entendi. Então hoje a gente não vai para a Lua porque a gente não tem a tecnologia que garanta 100% de sobrevivência dos astronautas. Resumindo, não falta só bolas isso, para a humanidade.
Caralho, pesado. Não só isso, tem outras coisas. Por exemplo, ó, tem um recorde aí, eu não vou lembrar agora exatamente quanto tempo o cara ficou voando, mas acho que foram 70 e poucos dias. Os caras nos anos 60, eles faziam um campeonato para ver quem ficava mais tempo voando com um aviãozinho monomotor. Um Cessninha, por exemplo. Botava 2 caras a bordo, eles decolavam e ficava voando até acabar o combustível. Quando estava perto de acabar, eles baixavam. Aí um cara ia com um caminhão embaixo numa estrada longa, aí subia uma mangueira pro cara lá em cima, ele botava mais o combustível até o tampo, fechava de novo e continuava voando. E aí dava um jeito de dormir, e aí os caras ficavam voando 80 dias, sem pousar, num Cessna, cara. E caralho, inacreditável. Não, inacreditável é tu falar, pô, como é que eles cagavam? Como é que eles tomavam? Tomar banho não tomava, né? Como é que eles cagavam? Então, abria a porta. É fácil, cagar é o mais fácil nessa situação. Bota a bundinha pra fora daquele avião. E tem o outro lá, aquele avião do Dick Vigarista, cara, do Pega o Pombo. É aquele parecido com aquilo. Caralho, cara. Mas hoje em dia... Por que eles faziam isso? Então, porque... Só pra testar o quanto que dava, né? Não teve um cara que cruzou os Estados Unidos inteiro de carro, sem parar? Ele ia abastecendo também, sem parar o carro. Só que aí a borracha do pneu não aguenta você ficar girando... Infinitamente. Demorou mais de um mês pro cara atravessar. Aí ele criou um mecanismo que ele trocava a roda do carro com o carro andando. Que isso? Hoje em dia é proibido fazer isso, cara. Você tá botando em risco um monte de gente, um monte de coisa. Então, é tudo muito amarrado hoje. Quando eu entrei na aviação... Na Varig, eu entrava dentro do tanque de combustível do Electra, o tanque vazio, obviamente, pelo menos isso eles esvaziavam. Mas o cheiro que ficava lá dentro, você tinha que ter uma máscara com respirador externo. E, porra, não tá funcionando. Mas eu vou assim mesmo. Pegar câncer depois, beleza. E nem pensava nisso, né? Hoje em dia, cara, existe uma equipe qualificada para entrar em tanque de combustível. E é trabalho confinado, tem toda uma regulamentação de treinamento, de tudo. Então, hoje em dia, morre menos gente de acidente de trabalho. Mas é tudo amarradinho. E aí não permite que a gente... que você fala de ser mais lento. Mas eu acho que, pô, uma coisa não pode sacrificar a outra, tá ligado? A gente pode ter medidas de segurança pra gente ter um desenvolvimento sem matar as pessoas... Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente pode ter uma reação exagerada nessas medidas de segurança que matam o progresso, tá ligado? Esse é o equilíbrio, né? Mas existe o fator econômico também. Para você ter o nível de segurança que é necessário e, ao mesmo tempo, fazer as coisas rápido, você precisa de muito mais dinheiro. Mas muito mais. É muito caro. Entendi. É por isso que as empresas aéreas vão tudo quebrar. Elas oficialmente... Todas as empresas aéreas já faliram. Sim. Porque os aviões estão no chão. E você está pagando esses aviões, você está pagando manutenção, porque eles têm que sofrer a manutenção, mesmo eles estando parados. Os pilotos não estão voando, mas os mecânicos estão trabalhando. E de onde está vindo o dinheiro? De lugar nenhum. Do que eles tinham guardado. E é muito caro, então... Mas isso é um assunto interessante. O que vai acontecer, mano? Quando acabar essa pandemia e aí? Vai ter empresa de avião? A gente vai pagar, a gente vai pagar. Os nossos impostos vão segurar. O governo vai segurar tudo, com certeza. Vai emprestar e ele quer ser sócio. Se a gente for sócio, acho justo. Então, o governo quer isso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Você compra ações da empresa, elas estão muito baratas agora, e aí tu dá o dinheiro. Beleza, você não vai quebrar, mas... Eu tenho X% do seu... Acho que tem que ter controle total. Sim, tem que ser assim. A gente tá literalmente fazendo elas existirem sendo que elas não iam existir, se não fosse a gente. Existe todo um papo aí de... porque tem os anti-estado, anti-estado, intervenção do Estado, que ele fala, mas aí legal, né? Quando tá ganhando dinheiro, o dinheiro é delas. Quando tá perdendo dinheiro, aí eu tenho que pagar. Mas acontece que o cara não pensa assim que, mas... E aí, depois vai voar como? Uma empresa aérea tem 30 mil funcionários que não ganham o dinheiro que ele está pensando que ganha, que o dono da empresa ganha. Existem 30 mil famílias ali, que aí você divide para filho e não sei o que lá, que vive da aviação. Se tu deixa aquele negócio falir, a conta... Não, e já que existe o Estado, então, vamos usar ele pro bem, né, porra?
Exatamente. E não é como se a gente fosse ajudar as empresas de aviação de graça. De graça. Se for nesse esquema de se tornar sócio, eu curti. Então, pior é ajudar banqueiro, depois vende. Né, a troco de nada. A troco de nada. Depois vende de volta a porra da ação pra porra da empresa lá, que se for, ganha dinheiro ainda. Pra ganhar dinheiro. Investe uma grana agora, aí quando as ações valorizaram, vende, devolve o controle pro mercado privado. Exatamente. Parece uma solução inteligente, né? Vamos todo mundo pro governo tirar esses caras lá? Porque a gente conversando aqui... Ou vamos comprar um monte de ação de empresário. Caralho, agora que tu falou que tá baixo, foi a primeira coisa que eu pensei. Vou comprar um monte de ação de empresa. O foda é você comprar alguma não abrir, né? Sabe como é que você fica bilionário investindo em empresa aérea? Sendo trilionário. Gostei dessa. Caralho. Geralmente essas... Porque assim, o que aconteceu com a Varig, eu tinha um amigo que o pai dele trabalhava na Varig. E o que aconteceu foi que ela quebrou e todo mundo se fudeu. Foi basicamente isso. Né? A VASP é a mesma coisa. A Transbrasil é a mesma coisa. O que quebrou essas empresas? Porra, vários fatores. Má administração, não conseguir concorrer. Porque a aviação antigamente ela era controlada, ela era regulada. O governo, que era o órgão, era o DAC, Departamento de Aviação Civil, eles que definiam assim, se quer voar no Brasil de cidade X para cidade Y, o valor da passagem é mais ou menos esse aqui. Então o governo atrapalhava. E o governo ajudava muito a Varig naquela época. Entendi. Até que veio o governo do Lula e passou a não ajudar tanto quanto eram os outros. Então, não existia... Uma coisa boa do Lula, então. Talvez só sim, não talvez era não. Dele, né? Só não era o amigo dele. Porque aí ajudou outra. Bom, mas você ajudou outra aí, então pau no cu do Lula de novo. Então, quando o mercado começou a se desregular, falou, quem quiser abrir empresa aérea, abre e o preço está liberado. Você cobra o quanto você quiser. Aí veio uma Gol, por exemplo, que pegou o sistema de negócios da Southwest lá nos Estados Unidos, que foi a primeira low cost. Falou, vamos fazer passagem a R$50 Rio-São Paulo. A Varig cobrava 300, 400, cara. Aí não conseguiu. Aí começa a perder dinheiro. E se você não se renova e não aprende como é que o mercado está funcionando, vai embora. Mas a Varig tinha como fazer isso com os aviões dela e tal? Porque eu imagino que o avião da Gol seja diferente. Sim, o mercado que a Gol pegou ali era um tipo só de avião e voos regionais. A Varig tinha voos internacionais. E era uma estrutura muito grande. Mas não foi só com a Varig que aconteceu isso. Se a gente pegar a Panam, que era a maior empresa aérea do mundo. Tem filme do Leonardo DiCaprio na Panam. O filme 2001, Odisseia no Espaço, começa com uma espaçonave indo para um planeta lá e a espaçonave está escrito Panam. Caralho. Porque ninguém jamais acreditou que uma empresa aérea daquele tamanho fosse falir. E quando desregulamentou nos Estados Unidos, a Panam também não conseguiu competir, não conseguiu se adaptar. Era muito grande. Isso, né? Eu acho que deve ter muita dessa dinâmica acontecendo aqui no Brasil. Sim. De empresas que hoje têm um mercado por causa de uma regulamentação estatal e que se só não existisse você ia ter uma quebra tremenda porque eles são ineficientes e a gente como consumidor é obrigado a ter um serviço de péssima qualidade por causa da força do Estado. Exato, assim, não quer dizer que se essas empresas aí falirem, a gente não vai ter mais aquele serviço. Vão surgir outras melhores que vão quebrar essas. Sim. E é uma renovação constante, né? A administração é isso, é você inovar e... O problema da aviação é que a inovação ela tem um limite, né? Você não pode nunca cortar segurança. Você nunca pode cortar manutenção e treinamento de piloto, essas coisas. Então é muito complexo. Claro. E a taxa de retorno, o lucro de uma empresa aérea, a empresa que mais lucra no mundo é 7% de margem. Caralho. Então o custo é muito alto. Essa é a empresa de aviação que mais lucra no mundo? 7%. Entendi. E aqui a maioria das empresas dão prejuízo. Então, se você pega para ler os relatórios das empresas no final de ano, é tudo preju. Só existem porque não são necessários, né? Não dá para não ter avião. Existe uma maneira de ganhar dinheiro com elas. Eu não sei qual que é. Pouca gente sabe, cara. Engraçado, então, né? Realmente o modelo de aviação não é tão sustentável. Isso é uma coisa que vem há uns anos já, né? Você falou em sustentável, aí você acaba lembrando do meio ambiente, de Greta Thunberg, essas... né? Greta... How dare you? How dare you? Não sei se vocês sabem, mas a cada geração de avião existe um consenso mundial, uma organização
que diz como é que a próxima geração de avião tem que ser. E a cada vez que vem uma nova geração de avião, eles têm que ser X% mais silencioso do que a geração anterior e X% mais eficiente em consumo de combustível do que a geração anterior. Não sabia disso. Então, além disso, além de já ser ultra complexo, você ainda tem que estabelecer, cumprir com regulamentos que são extremamente restritivos. Porra, porque avião já é super eficiente, cara. É o exemplo de eficiência é um avião. Aí a próxima geração tem que ser 10% mais eficiente. Como, né? Aí o cara tem que se virar com material diferente, com combustível isso é bom diferente. porque avança a tecnologia, né? Sim. Mas é ruim porque talvez inviabilize um modelo de negócios importante, que é a aviação. Mas ao mesmo tempo, e talvez eu acho que isso, ela não dá muito dinheiro de retorno, mas o investimento em tecnologia é muito alto. Então, várias coisas que a gente tem hoje de saúde, medicina e saúde, por exemplo, veio da aviação. Então, se aprende muito para outros campos da humanidade. E essa ciência que é desenvolvida aí no campo da aviação, ela é vendida? Como é que funciona? Sabe dizer? Eu acho que sim. É tudo patenteado e vendido. E aí eles ganham dinheiro nisso. Sim. Os fabricantes sim. As empresas aéreas não entram nesse filão. Não, é o fabricante. Entendi, óbvio. Fabricantes que não são muitos. Não são muitos. São poucos países que sabem construir uma asa de avião do zero. O Brasil é um deles. É mesmo? É mesmo? Tem aí os 15 países que talvez saibam fazer uma asa do zero. E, cara, isso é uma coisa que eu fiquei impressionado, até pela questão do coronavírus e com a pandemia, ficou muito necessário esses ventiladores. Aí na hora que, mano, quem faz os ventiladores? Não é tão fácil assim, não é? Qualquer país que faz esses ventiladores. Eu acho que isso é interessante, porque mostra que, pô, por mais que a gente esteja numa era moderna, onde a gente vê, tem tudo, tecnologia, tudo, mas não é como se todo mundo fosse mega inteligente e todo mundo tivesse todas as tecnologias. Existe realmente... uma escassez de cérebros nesse sentido. Existe um limite. Pô, eu achei que qualquer país ia conseguir fazer um ventilador pulmonar, mas não. Aí quem tá fazendo? Estados Embraer. É mesmo? A Boeing, a GE, que fabrica motores de avião, tá fazendo respirador. Eles adaptaram o sistema deles para poder dar demanda, porque é um negócio que precisa agora. E aí que vem toda essa tecnologia envolvida na aviação. Caralho. Interessante, né? Super foda, na real. Muito foda. Esse lance de... É louco como a aviação, então, ela se envolve com a ciência moderna em lugares que a gente não faz nem ideia. E é mais uma prova... Desculpa. Não, pode falar. E é mais uma prova que é onde está a tecnologia, né? Quando você precisa de alguém fazendo esses super complexos respiradores, você vai pegar quem? A galera de aviação pra fazer. Isso é interessante. Primeiro que os caras entendem de física pra caralho, né? E aerodinâmica. Você pega aí, né? Eu lembro na época da Fórmula 1, quando começou a ter carro ter asa, ter não sei o que. Veio tudo da aviação isso, cara. Aerofólio, túnel de vento. Quem sempre usou túnel de vento foi a aviação, para criar os aviões, ver como é que eles iam funcionar em voo, sem ter que botar um ser humano lá testando isso, que não é uma boa, né? E aí os carros de Fórmula 1 passaram a usar muito túnel de vento, muita aerodinâmica. Só que invertida, ao invés de voar, é para ficar colado no chão. Muito rápido. É bem legal, foda. Cara. Muito foda. Então, É por isso que eu me apaixonei pela aviação e... Vendo seus vídeos, eu também achei muito interessante. Eu sinto que eu aprendo muito, mano. E eu acho que é por isso que você tá bombando do jeito que você tá bombando, né, cara? E, inclusive, parabéns. E fico feliz por você ter vindo aí conversar com a gente. Vamos conversar mais vezes, porque... Bora. Porra, eu acho que você é um cara que tem muita coisa pra me passar. Quando acontecer um acidente muito foda, vamos conversar, aproveitar. Caralho. Pois é, quais são os principais acidentes da aviação? A gente tem algum, inclusive eu estou produzindo um vídeo agora, já estou escrevendo o roteiro dele, estou pegando dados assim, que eu quero fazer uma linha do tempo. Eu sempre digo assim, nenhuma vida perdida dentro de um avião é em vão. Você tem que aprender com aquilo que aconteceu para que aquilo não aconteça de novo. E eu vou fazer uma linha do tempo com acidentes que aconteceram. Por exemplo, teve um em Tenerife, em 1972, que morreram mais de 560 pessoas. Negócio assim. Caralho. Gente pra cacete. Foi uma colisão no chão. Um avião com nevoeiro começou a decolar sem autorização, teve problema de rádio e colidiu com outro que estava na pista. Que não tinha lá. Caralho, então peraí. Ele começou a decolar, não enxergava nada à frente, achou que a pista estava vazia, mas tinha um avião lá ainda taxiando. Eram 2 jumbos, que é o 747. Então, a partir daquilo, a aviação mudou
algumas coisas. Foi criado o CRM, que é uma maneira das pessoas se comunicarem no cockpit e outras coisas. Então, eu vou criar uma linha do tempo mostrando assim, os grandes acidentes e o que eles mudaram. A gente teve 2 colisões aéreas de avião se aproximando do aeroporto e bater em avião pequeno. E aí você perde 180 vidas ali, porque bateu, acabou. É o tal da catástrofe, né? Você está voando, bateu em alguma coisa, você vai cair. E aí foi criado um sistema de anticolisão, que agora um avião enxerga o outro voando e dá um aviso para o piloto, ó, o carinha lá vai invadir teu espaço. E dá comando para o piloto, fala suba, suba. E vai falar para o outro, desça, desça. São comandos invertidos, né? Não vai falar suba os dois, senão vai bater do mesmo jeito. Então é isso, assim, esses grandes acidentes geram grandes modificações na aviação. E aí, quando você pega a curva de mortes ou de acidentes aéreos, dos anos 70 para cá, ela vai assim, descendo, 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 vai lá pro chão. Hoje em dia é um dos meios de transporte mais seguros, se não for o mais seguro. Eu acho que é o mais seguro, mas sempre dizem que perde do elevador. E aí eu falo, pô, mas que elevador? Quem é que põe notícia no jornal que o elevador caiu? Ninguém que tá interessado em quem morre no elevador. Morre 1, 2. Pois é, as pessoas falam assim, pô, vou andar de avião, pô, tá maluco se o avião cair? Pô, tu viu aí essa notícia do avião que é muito mais impactante, é muito mais midiático. Sim, mas aí você fala assim, cara, sabe quantos voos saem por dia, por hora do mundo? Então, pré-Covid, tem ideia pré-Covid quantos voos eram? Comerciais. Não faço ideia. 200 mil voos por dia. Caralho. Foram transportados em 2019 mais de 19 bilhões de pessoas. Quantas morreram? Teve um acidente em 2019, 2 acidentes. E morreram, sei lá, 400. Menos do que está morrendo no hospital aqui de Covid à noite, entendeu? É muito seguro mesmo, né? Mas ainda assim, a imprensa... Eu li um artigo de um cara, um estudo científico de um cara falando da atenção desproporcional da mídia em relação ao acidente aéreo. E aí ele mostra no gráfico assim que os acidentes cada ano vêm caindo. E ao mesmo tempo, no outro eixo do gráfico, ele coloca a cobertura da mídia. É um gráfico ascendente, assim. Então, é o tal do problema da mídia social. Né? Qualquer coisa, o cara, WhatsApp, e todo mundo já fica sabendo de uns bagulho que antigamente ninguém ligava. Então, isso, a percepção para quem tem medo de voar é foda. Porque você só lê coisas negativas sobre a aviação, significa que a aviação é um bagulho negativo. Sim. Ainda bem que tem meu blog para falar os lados positivos da aviação. E o blog não, o canal. Pô. Porque senão, se você fica exposto todo dia a só falar que tá morrendo 3 mil pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia de Covid, você fala, caralho, eu vou morrer também. Vai me pegar, eu vou morrer. E, na verdade, tem um monte de gente que não dá nada também. A maioria, né? A grande maioria. A esmagadora nem tem sintoma. Então, e esse artigo era legal que ele falava que a mídia distorce a realidade. Você vive numa realidade distorcida. Tu que é carioca. Um paulista morre de medo de ir pro Rio e tomar uma bala perdida. Porra, mas não é todos os bairros do Rio, todas as horas, entendeu? Tá rolando bala perdida. Mas você tem essa impressão, só noticiando que tem bala perdida rodando pra tudo quanto é lado. Bom, eu não gosto muito do Rio, não. O Rio é quase isso. Cara, eu também não tenho muito medo de avião, não. Eu já andei muito de avião, cara. Uma vez eu tava indo pra Portugal e caiu um raio no meu avião, cara. E apagou todas as luzes, tremeu um pouquinho, todo mundo ficou em silêncio. Depois de 10 minutos, o piloto... E o piloto falou, a aeronave foi atingida por um raio, mas tá tudo bem, vamos continuar seguindo o voo, que não sei o quê, que não sei o quê. Isso aí deve ser tudo previsto pra caralho já, né? Tipo, deve cair raio em avião toda hora. Todo dia. Todo dia. Ele é um fio andando no meio de nuvem que tá carregado, uma positivamente, uma negativamente. Aí, pum. Na hora que o fio passa ali no meio, transfere, usa o avião como fio. E é isso que é. O avião é um para-raio voando. E ele é preparado para isso mesmo. Pra tomar um raio. Só apagou as luzes. Então, apagou as luzes por quê? Porque luz para passageiro é coisa não essencial. O que não pode parar? As coisas do comandante lá. O que faz o avião voar. Então, isso existe uma proteção maior. Os sistemas são mais protegidos. E se a luz piscar, beleza. Você espera que daqui a pouco ela volta. Dá reboot no computador lá do sistema de entretenimento. Não pode dar o do piloto lá. Só a tela preta, a tela azul do Windows lá. Fudeu, Restarting. Né, aí não pode. Nossa, aí o manche duro pra caralho. Ele fudeu, mano. Caralho. Mas ficamos tensos. Eu fiquei tenso aquele dia lá.
Às vezes eu já tomei vários sustos de... Eu nunca passei sufoco de avião, não. Eu também já voei um tanto, mas nunca passei sufoco. Eu passei uns perrenguinhos, porque eu voava muito. Tu não voa mais pra caralho? Não, o que tu faz hoje, cara? Caramba. Eu não sei o que tu faz hoje. Eu nem sujo mais a unha hoje. Hoje eu sou supervisor de manutenção. Mas então você antes, pré-Covid, você ia a um lugar trabalhar... Eu trabalho todo dia. Eu tô afastado agora por causa da Covid, mas eu volto dia 1º de junho. Vai terminar o meu período de licença. E tu trabalha onde? Eu trabalho em Guarulhos. Eu só não vou falar o nome da empresa por causa de um código de conduta. Mas bom. é uma grande empresa norte-americana. Entendi, tá bom. Desculpa perguntar, então. Não, tudo bem, sem problema. Eu esqueci de brifar também isso, mas não tem problema. A maioria do pessoal sabe, porque tem um disclaimer em todos os meus vídeos. Eu não falo em nome de... E as minhas ideias são minhas, não tem nada a ver com a minha empresa. E eu tive que fazer isso porque quando eu comecei o canal, eu era pequenininho. Eu achei que eu ia chegar a 1.000 inscritos, cara. E aí cheguei a 1.000, 10.000, 50 mil, 1.200.000. Aí quando eu cheguei em 100.000... Falei, cara, preciso avisar a minha empresa, porque agora agora a porra ficou séria, né? E aí eu avisei, aí teve toda uma investigação para saber se eu não estava falando o nome da empresa, se eu não mostrava avião da empresa, essas coisas todas. Entendi. Que não pode. Questão de segurança? Porque eu não posso falar em nome da minha empresa, nunca, e nunca vou falar. Tanto é que quando acontece qualquer coisa na mídia, que a minha empresa é mostrada lá... Você nem comenta. Vem o pessoal no Twitter, tudo, e aí, o que aconteceu? Eu me finjo de morto. Eu nunca vou falar da minha empresa. E das outras eu falo ainda com cuidado também, sempre porque tem que ter uma ética na aviação, né? Sim. Então, e aí eu comando um grupo de líderes e mecânicos. Então eu cuido mais da parte de logística, assim, o que a gente vai fazer hoje nesse avião? Entendi. O que de manutenção preventiva a gente tem que fazer? Aí eu escolho as prioridades, eu escalo o time que vai trabalhar nesse avião, cada um com sua expertise em uma área ou outra. A tua equipe é antiga, eu quero dizer, experiente? A maioria. Mas tá sempre entrando novinho. Você treina uma galera também? Eu dou bastante treinamento também. Eu gostaria que todo mundo tivesse o mesmo nível. Isso não é utopia, né? Porque, do mesmo jeito tem motorista de Uber e o cara é um prego, não sabe dirigir de nada, e tem um cara que é muito bom. Também existe isso na aviação. Né? Imagino, tem tudo. Mas existem muito redes. Perigoso, né? Mas existem as redes de segurança, né? Mesmo que o cara seja um prego, a gente chama de prego, né? Na aviação, ele não vai fazer uma cagada sozinho. Sempre vai ter alguém que não é um prego. Que não é um prego junto. Entendeu? Vai ter um martelo ali. Então tem lugar para os pregos também na aviação. Aliás, eu tenho um quadro no canal que chama Pregos da Aviação, que é quando a imprensa fala uma merda gigantesca, aí eu não aguento, aí eu ponho um vídeo e aí falo Pregos da Aviação. Mas tu voa só de sacanagem? Não, então, às vezes, quando chega um avião numa empresa, vou dar o exemplo da Rio Sul, que é uma empresa que não existe mais, acabou. Era uma subsidiária da Varig. Eles só tinham um avião de hélice, mas foram crescendo. Ela falou, a gente precisa ter um avião a jato agora. Vamos comprar o Boeing 737. E aí compraram. Mas a manutenção deles... Quanto custa um avião desse? 50, 60 milhões de dólares. Agora tá um pouquinho mais caro. Um dinheirinho. Dinheirinho. E aí eles não tinham mecânico, não tinham piloto. E aí os pilotos da Varig iam ensinar os pilotos da Rio Sul a pilotar aquele avião, né, durante um período de treinamento. E como eles não tinham manutenção, eles pegavam alguns mecânicos para ir sempre junto com o avião. Que se o avião desse pau em algum lugar, pelo menos quem estava a bordo sabia resolver. E aí eu voava, 6 dias por semana com um dia de folga. E fazia... Para onde o avião ia, eu ia junto. Que da hora. E aí, às vezes, eu peguei uns perrenguinhos, às vezes. Teve uma vez que eu lembro decolando de Londrina, que para mim era festa isso, entendeu? Eu manjo do avião, não tenho medo de avião. E aqui que eu tava sentado lá atrás, conversando com comissária, que é mesmo feinho, mas, né? e ela dava uma comida mais legalzinha. Entendi. Pô, tu nunca teve o fetiche de transar lá naqueles bancos, não, cara? Você acha que vai no Não posso falar sobre isso. Tá bom, não vamos falar sobre isso.
Aí o que aconteceu? Então, aí voltando de Foz do Iguaçu, pousou em Londrina, de Londrina vinha para São Paulo. Aí Londrina, nessa época, era um aeroporto que só operava visual. E o voo chegava já tarde em Londrina, chegava umas 4h30 da tarde, se eu não me engano. E o sol se punha a umas 5h30, 6 da tarde, alguma coisa assim. Nas cartas de voo tem lá, Londrina, o sol se põe tal hora. E depois daquela hora você não pode decolar, mesmo que esteja tudo claro. Entendi. Aí a gente sempre decolava antes. E aí decolou de Londrina, aí eu tava sentado bem atrás, estavam os dois pilotos e eu sentado atrás. Tem um banquinho atrás, né, que chama de jump seat. E aí eu tô lá atrás, aí o cara decola, e aí na hora que o avião sai do chão, aí ele fala, um piloto fala assim, positive rate of climb, ou seja, eu estou subindo, eu já saí do chão. E aí o outro fala, gear up. Aí ele vai e coloca o trem para cima. Aí esse cara foi na manete do trem e ela não subia, não saía do lugar. E aí ele diminuiu o nariz do avião, continuou voando, aí ficou tentando. E o que ela acontece não saía. quando não bota para dentro? Fode com o esquema do... Aí você não pode... a aerodinâmica fica influenciada e você não pode acelerar muito, porque ali no trem de pouso tem um monte de fio elétrico, tem tubulação hidráulica. Se você botar um avião voando a 900 por hora, ela vai arrancar tudo isso. Então o trem tem que estar dentro do alojamento protegido. Aí o piloto olhou para trás e falou... O mecânico que era eu, né? E eu era novinho, eu tinha acho que uns 25 anos. Já era experiente por tudo que eu fazia, mas eu era novinho de idade, né? Aí o cara, e aí, não tá recolhendo. Aí eu falei, ó, tem um gatilho na manete que você dá um override. Eu não sei se a galera sabe o que é override, mas é tipo, você sobrepuja um comando. Se você puxar o gatilho, o trem vai recolher. Aí o cara falou, mas esse gatilho eu só puxo para baixar o trem. Para subir não vou puxar não. Porque se eu subir ele, quem me garante que ele vai descer depois? Aí eu vou ficar com o trem, vou pousar de barriga em São Paulo? Aí eu falei, faz sentido. Aí eu pedi autorização para ele para puxar um circuit breaker atrás, que é tipo um disjuntor de... Sabe quando a luz acaba na tua casa, tu vai lá e o disjuntor baixou? Então eu ia fazer um reset nesse negócio. Só que você não pode fazer isso em voo. Você tem que ter uma autorização. E aí eu perguntei pro comandante, eu posso fazer isso? Aí ele falou, pode. Aí eu puxei, coloquei para dentro. Não sabia que tinha uns relés no trem de pouso, que assim, o trem de pouso não pode recolher no solo. Porque se um cara vai lá e puxa a manete e recolhe o trem, o avião vai cair no chão. Aí são 60 milhões de dólares que você está jogando no lixo. Então existe um mecanismo que não permite que o cara recolha com o avião no chão. Mas o avião estava voando. E não deixava recolher. Então, na minha cabeça, o mecanismo falhou. O sistema tava achando falhou. Que estava no chão. Tava achando que estava no chão. Aí eu resetei o sistema. Aí eu falei, tenta de novo. Aí ele tentou. E não foi. Aí não deu. Aí ele falou, vamos ter que voltar para Londrina. Aí eu falei, tá. E aí eu já estava imaginando o que eu ia fazer lá em Londrina, né? Quando voltasse. Porque eu estava a bordo, mas caixa de ferramenta só tinha um essencial, não tinha peça, não tinha nada. Aí o avião voltou, pousou. Aí o comandante fala, tivemos um problema aí, nosso trem de pouso, mas o mecânico vai sair aí para resolver o problema. Caralho, aí eu saí da cabine assim, aí os passageiros tudo olhando assim para mim, e eu, cara... o cara fala um negócio desse, né? Aí eu desci lá no avião e existem uns relés, igual o relés de... Não sei se vocês dirigiram Fusca, que às vezes tinha que bater em alguma coisinha assim para ele funcionar. Meu pai fazia isso nos carros velhos dele. Então. Que é o negócio, ele é magnético. Às vezes ele cola e fica ali. Aí você dá uma pancadinha e ele abre. E aí, mas tem uma maneira de você testar se isso aconteceu de verdade ou não. Aí eu fui lá, né? Dei umas pancadinhas nos relés que eu sabia que eram. E aí fiz o teste, aí deu luz verde. Não era uma garantia de que ele ia recolher, mas é o que tinha para fazer ali, né? Aí eu subi e falei pro comandante, acho que vai funcionar. E aí ele falou assim, mas a gente vai decolar com 10 minutos do pôr do sol. Se não recolher... eu não tenho combustível para ir até São Paulo com o trem baixo. Porque com o trem baixo você tem que voar devagar e baixo. E aí teu consumo de combustível é muito mais alto do que voando lá em cima, né? E aí a gente vai ter que ir para Curitiba. Aí eu falei, cara, não tem uma roupa. Eu não ia com uma roupa, porque eu todo dia ia e voltava, né? Aí eu falei, não, mas vai funcionar. E com na mão, né? Mas aí decolamos, e aí deu positive rate of climb. Aí o comandante olhou pra mim, vou puxar, hein?
Aí ele recolheu, Caralho, era só uma porradinha, cara. Uma chavinha de fenda. O cara resolveu um problema de um avião com uma porradinha de chavinha de fenda. Era um tapa do lado da TV, assim, né? Mas isso é só o temporário, tá? Quando ele chegou em São Paulo, eu fui direto pro escritório da engenharia e falei, precisa trocar o relé XYZ lá que... Porque se deu isso aí, provavelmente tá com defeito. Tá com defeito, tem que trocar. Total. A gente trabalha assim. Entendi. Boa. Lito, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Demorou, cara. nem Aqui sei não pode, não é. Covid, corona, Covid style. Tem umas perguntas e comentários que a galera mandou aqui, eu vou ler pra gente. Posso fazer o primeiro, estrear eu com uma dúvida aqui? Claro. Um caso que aconteceu que é bem marcante é o caso dos Mamonas Assassinos. Sim. Foi algum problema de avião ou foi só porque o piloto não conseguiu ver mesmo a montanha? Qual que foi disso aí? Esse acidente foi completamente erro humano. É? Quando a gente fala erro humano, a gente tem que entender também que existem várias coisas por trás. Os caras estavam com fadiga, provavelmente teve interferência no cockpit, provavelmente o Dinho estava no cockpit desse avião, que o Dinho pilotava de vez em quando, mesmo sem ter licença. E o fato é que ele aproximou de São Paulo muito rápido e aí ele não ia conseguir pousar pela velocidade que ele estava. Ele não conseguiria desacelerar para tocar na pista. E aí ele arremeteu. E durante o processo de arremetida em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, você tem que virar à direita, essa arremetida normal. E a torre fala para ele, para virar para a direita, e o cara fala, positivo virando à esquerda. E a torre... Não fala nada. Assim, tudo que você fala na aviação tem que ser repetido para a pessoa saber que você entendeu. Isso se chama comunicação positiva. Eu te falo, A mais B é igual C. Aí tu tem que repetir, A mais B é igual C. Porque se ele falar A mais F é igual C, eu já falo, não, tu não entendeu, é A mais B é igual C. E aí o cara responde outra coisa, a torre não pegou esse erro. Putz. E aí ele faz curva para a esquerda, mas não teria problema se ele tivesse seguindo a altitude mínima para o setor ali sul de Guarulhos. Acho que é o sul. Não lembro se é sul ou norte agora, acho que é sul. Ele tinha que estar a 6.000 pés, ele estava mais baixo que isso. E como estava à noite, e aí o piloto pede para fazer a aproximação visual. Quando você faz a aproximação visual, você tira toda a responsabilidade da torre de te monitorar. É você que está voando o avião, eu estou vendo o aeroporto, eu vou pousar. Então ele conseguia ver o aeroporto do lado direito, mas ele não conseguia enxergar as montanhas que tem ali do lado direito dele. Ele via o aeroporto esquerdo e a direita a montanha ele não viu. E ele entrou voando na montanha. Isso se chama acidente, CFIT, Controlled Flight into Terrain, ou seja, você faz um impacto com o terreno, com um voo que está completamente sob controle, só por erros. Caralho, é triste, cara. Triste. Putz, pior que o Mamonas era Mamonas, né, cara? Vai no canal que tem um vídeo explicando tudinho sobre Mamonas. Vai no canal, tá aí na descrição. Olha aí. Exatamente. Bom, posso mandar então? Vou mandar aqui os superchats. O Gustavo Esperandio mandou R$20, só mandando por admirar o trampo de vocês. Valeu, mano. Valeu. Ó, o Felipe Otávio mandou mais vintão. Salve, Monark. Sou o SK que jogou com você na entrevista do Kim. Ao ir pra... Não deve ser entrevista, né? Ou na entrevista, sei lá. Ao ir pra Ásia, notei como a nuvem de poluição é densa. Do ponto de vista da manutenção, essa nuvem tem alguma influência na vida do mecânico? Do mecânico não, do avião tem. A gente faz uns processos de limpeza nos motores, que o pessoal chama de turbina. Não sei quem chama. Se você chama de turbina é porque você foi influenciado pela imprensa para falar turbina. Porque turbina é uma parte que tem dentro do motor do avião. Aquilo que você vê na asa é o motor completo. A poluição acaba degradando e sujando aquilo, e aquilo aumenta o consumo de combustível. Então a gente faz uma limpeza naquilo constante para manter o nível... Todo voo tem a limpeza naquilo? Não, todo voo não. É cada 100 horas, 150 horas. Entendi. O Válvula mandou R$20, falou: o vídeo do Litro sobre OVNIs foi uma inspiração para o nosso último podcast. Olha aí. Queria convidar todos para assistir o Válvula Podcast. Estamos no YouTube e Spotify. Um abraço, Igor, Monark e Lito. Valeu, Válvula. Obrigado pela moral aí. Válvula, legal. A Yasmin Sanches mandou vintão. Estou aqui novamente no Flow. Amo o canal Aviões e Músicas. O Lito faz um lindo serviço público com informações verdadeiras sobre aviação.
Se eu tivesse mais condições, eu voaria sempre. Abraço, Lito. Valeu, Yasmin. Obrigado. Love Monark e Igor. Coraçãozinho de novo. Valeu, Yasmin. Igor Godinho mandou... Quase Igor Godinho, quase eu. Lito, quero fazer um curso de piloto privado por hobby. Na sua avaliação, a aviação é um hobby caro de tal maneira que inviabilizaria fazer esse curso pela falta de perspectiva financeira no futuro? Se ele quer como profissão, o retorno do investimento é bem demorado, cara. Você investe muita grana para se formar como piloto e você começa ganhando muito pouco até você chegar numa carreira no nível tipo comandante, assim, para você ter o retorno de investimento demora muito. Anos, 15 anos para retornar. Caralho. Mas então tem que gostar muito. Agora, por hobby, não é caro. Tudo é caro dependendo de quanto você tem de dinheiro, né? Se você tem muito dinheiro, não é caro. Se você tem pouco, o que é caro custa? pra caramba. Quanto custa pra se tornar acho que sei lá, entre 180 e 300 reais por hora de voo. Você tem que ter no mínimo 10 horas e mais pagar o curso. 10 mil horas, né? Não, 10 horas. 10 horas só? Pra tirar a licença, então uns 3 mil, 4 mil reais pra tirar a licença. De hora de voo. De hora de pagar voo. o curso. Tem que pagar o curso. Vai dar uns 100 mil reais no final das contas. Eu falei 10 horas, mas nem sei se é 10 horas. Como pilotagem não é minha área, então nem sei. Pode ser um pouquinho mais de 60 horas, não sei. Mas eu sei que é caro, Eu sei que é caro pra caramba. Entendi. Sei lá, o cara tem que investir 70 mil reais pra ter um brevezinho aí. Bom, é caro. Tá explicado aí, Igor Godinho. Sou eu? Sou você. O Giovanni Silva Mendes mandou aqui. Saudações aeronáuticas. É isso aí. Lito é um grande professor do YouTube e da vida. Parabéns pelo Flow por demonstrar mais uma grande pessoa da internet. Forte abraço a todos. Valeu, Giovanni. Obrigado pela moral. Valeu, Obrigado, mano. aí. O Igor Piccoli mandou vintão e falou: E aí, Lito, meu nome é Igor Piccoli Ziguir, de Chapecó. Em 2016 aconteceu um acidente com a Chapecoense que teve notícias pelo mundo todo. Na sua visão, a repercussão internacional foi mais pelo time ou pelo acidente em si? A repercussão foi pelo time. A gente perdeu um time de futebol inteiro ali. E também tem um vídeo no meu canal que conta esse acidente passo a passo, com as imagens que eu fiz no simulador de voo. Esse foi um acidente humano ou mecânico? Esse eu nem chamo de acidente, eu chamo de crime. Caralho. Assim, da maneira que os caras decolaram, já sabendo. Não se arrisque a aviação. Quando você arrisca, você já passa a não cometer erro. Você está cometendo violação. Caralho. E é o que eles fizeram. Eles cometeram altas violações. Não era pra ter decolado esse avião, é isso? Não era pra ter ido pra onde eles foram. Ele tinha que parar no meio do caminho para reabastecer. Entendi. E mesmo depois que eles arriscaram, eles ainda se omitiram para falar para a torre que eles estavam com pouquíssimo combustível. Se eles tivessem falado, a torre teria dado preferência para eles pousarem. Eles não falaram e aí acabou dando preferência para outro avião. Caramba. O combustível deles acabou. Só quando acabou que o cara falou, emergência, eu quero ir pro aeroporto. Porra. Na aviação não se trabalha assim, cara. Caralho. E é importante falar assim também, que muita gente vê um acidente desse e tem medo que, então pode acontecer na Gol, pode acontecer na Azul. Não, a aviação comercial de passageiros trata o regulamento totalmente diferente de um táxi aéreo, de um voo charter, que era esse caso aí, né? O Chapecoense é um demand, né? Que você ele contrata, aluga, você faz um contrato, tipo, eu quero ir para Santos no ônibus da Cometa. Aí tu vai lá na Cometa e fala, quanto é um ônibus aí que eu quero alugar um ônibus? Tá. E aí vai o motorista, essas coisas. Entendi. Tudo. Aí esse é o charter. Então vai lá ver o vídeo no canal do Lito para mais informações sobre esse acidente aí famosíssimo. O Arthur Barros, Igão. Sou eu? Acho que sim, cara. Tá bom. Só pra apoiar o Flow, saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? É isso aí. Essa é a abertura do meu programa. Sim. Fala aí. Não, então, é que eu falo todo mundo assim, eu falo, pessoal, manda um vídeo, você falando saudações aeronáuticas, eu só respondo, tudo bem. E aí a moça, eu tenho uns 6 mil vídeos pra publicar, cara, tô perdido. Legal, né? Isso prova que tem legal, bastante gente aí interessada em te ajudar. Bom, o Flow Redubs mandou vintão e falou, fala Igor e Rainha Monarca. Eu faço umas redublagens usando áudios do Flow em animes, filmes e etc. Minha carteira de beats está criando teia. Furte, abraços, camarada. Valeu, Flow. Gasta essa carteira de beats aí em breve, daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias. O Matheus Moiar mandou 10 euros. Caralho, meio salário mínimo. Moro em Berlim, pertinho do aeroporto de Tegel. Deve ser assim que fala. Tegel. Uma vez o
Ilyushin. É um avião? Ilyushin, é. Ilyushin. Pousou lá e passou muito perto de casa. As janelas chegaram a tremer. Na minha casa dá pra fazer um spotter day. Olha, Lito, tu é foda. Os caras cheios dos negócios, ó. Como é? Ilyushin. É. Que avião é esse? Então, é um fabricante russo. Ele não falou qual... Existe ele com hélice e ele a jato. Então, não dá pra saber qual que é. Os dois faz mais porro. Então, o vidro da casa dele tremeu. Entendi. O Paulo Chance mandou 20 aí e falou: salve, família. Lito, como o piloto enxerga no meio da floresta amazônica à noite? Sem rádio e visual. Ele não enxerga. Não enxerga? Não. É tudo por instrumento. O GPS ligado lá e mais o sistema inercial do avião. E ele segue a informação que está na tela. Lá embaixo é tudo preto. Não vê nada. Caralho. É a mesma coisa em cima do oceano. Deve não ser tem assim o que ver, também, né? Direto, toda hora deve ter um esquema assim. O Lauro Nolasco mandou: Lito, você é fera. Aqui é o Lauro que comprou seu livro número 1. Olha aí. Obrigado por ter me dado asas. Grande abraço. Que legal. Se eu não me engano, esse cara veio... Eu fiz o lançamento do livro no Campo de Marte. E eu acho que ele é de Recife, de algum lugar. Ele estava aqui em São Paulo, ele foi no lançamento, ele pegou o primeiro livro. Antes de abrir o autógrafo, ele me encontrou, eu assinei, autografei o livro pra ele. Que legal, ó. Legal, cópia rara aí. Maneiro, Lauro. Maneiro mesmo. O Giovanni Turbino. Ele falou: salve, Lito e Flow Podcast. Como o ataque de 11 de setembro mudou a aviação? Mudou pra cacete, né? Tudo que a gente vê hoje, a demora para embarcar, as portas blindadas no cockpit, vários procedimentos de segurança que eu não posso falar, que a gente cumpre hoje, é por causa de 11 de setembro. E vai acontecer a mesma coisa por causa da Covid. Muita coisa vai mudar, distanciamento dentro de sala de embarque, interessante. Circulação de ar dentro do avião, tudo isso vai mudar baseado na Covid. Caraca. Porque assim, cara, como perdeu muito dinheiro, você tem que dar um jeito de não perder mais se acontecer outra pandemia. A gente não sabe quando vai vir o próximo vírus. Então já tem que estar preparado para quando vier, para não acontecer o que aconteceu agora. Então aí, provavelmente, se houver uma próxima pandemia, quando houver uma próxima pandemia aí, os aviões provavelmente não vão parar porque eles vão estar prontos para isso. Exatamente. Acho que não fica pronto para uma pandemia, né? Eu não acho muito difícil, não. Dá para... Dá para... É que é uma caixa fechada no meio do ar, né? Mas dentro do avião hoje já é mais seguro do que no supermercado, por exemplo. Aí o pessoal fala, mas você trabalha na indústria, óbvio que você vai falar isso. Mas é ciência, cara. A maneira que o ar circula no avião, que ele sai por cima, ele passa pelos os 3 assentos dos aviões pequenos e sai pela grelha no seu pé. Aí esse ar vai para baixo, ele é filtrado por um filtro que é igualzinho que tem em UTI de hospital. Ele é filtrado e aí mistura com ar fresco que está vindo de fora e sobe de novo para a cabine e fica trocando esse ar da cabine inteiro 3 vezes... Não. Uma vez a cada 3 minutos, todo o ar da cabine é trocado. Entendi. Tu tá dentro de um cinema, quando é que aquele ar é trocado? Não é trocado. Então. Interessante pra caralho, não sabia disso. Maneiro. Maneiro mesmo. Acho que é isso. É isso. Valeu Porra, então, valeu, Lito. Muito obrigado. Vamos fazer de novo, cara. Bora. Vamos fazer de novo. Normalmente eu falo mais de avião e hoje a gente conversou um monte de coisa aqui, que é o propósito do Flow, né? Falar de outras coisas. E aí eu curti pra caramba. E falamos pra caralho de avião também, cara. Eu curti demais, fiquei entretido. Que horas são, cara? 10h30, nem Olha, me liguei, 2 horas. E se você quiser saber mais sobre avião... Tudo... E música? Não, música não. A música vai ver capa de disco lá na estante. Procura a capa de disco, procura a banda que você vai curtir pra caramba. Modéstia à parte, eu tenho bom gosto musical. Aí sim. Então é isso, galera. Muito obrigado. Você que assistiu o Flow. É nóis. Tamo junto. Tchau.